Salve, conectados! Bem-vindos a mais um vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Ricardo Dias e aqui eu falo de tecnologia, entre outros assuntos que acontecem nesta loucura que é a internet. E hoje é um dia muito especial porque nós recebemos a placa, o Play de Prata do YouTube. Quando você passa 100 mil inscritos, completa 100 mil inscritos, você ganha o direito de pedir esta plaquinha aqui, que é o Play de Prata. Você ganha o direito de pedir, não o direito de receber. Eu conheço canais que já atingiram a marca e tiveram a solicitação negada. Por quê? Não sei, só sei que foi assim. Mas, graças ao bom senhor, nós não tivemos a solicitação negada e ela já está aqui. Demorou aí um mês praticamente. Foram 4 semanas. 2 semanas eu tive que esperar o algoritmo aí olhar, mas ele não olhou nada. Tive que pedir uma solicitação ali, uma análise humana, que os 2 humanos que eu peguei da primeira vez não quiseram olhar, não queriam trabalhar. O terceiro humano falou, vou resolver o seu problema, porque eu gosto de trabalhar no YouTube. O YouTube é uma plataforma muito legal que gosta de resolver os problemas das pessoas. Então ele resolveu prontamente, tá aqui, pum pum, tá aí a tua placa. Depois que resolveu o problema, 1 semana, veio dos Estados Unidos parar aqui na minha porta. Agradecendo a todos que estão presentes na live. Eu sei que quem está aqui é porque contribuiu muito para isso acontecer. Agradeço imensamente, isso aqui é muito importante para mim. E não é importante porque eu passei Y, W, não é nada disso. São vitórias pessoais minhas. Quando isso chega para mim é uma vitória contra a ansiedade, contra a depressão, contra mais um monte de coisa que eu não vou falar aqui, porque terça-feira eu vou contar a minha história nos Ingratos. Então, se eu falar muita coisa aqui, não faz muito sentido eu contar a minha história lá. Então, terça-feira eu vou estar com essa placa. O que aconteceu? Pera aí, gente, falha nossa. Por que você ligou o microfone? Então, terça-feira eu vou estar lá nos Ingratos às 19 horas e vocês apareçam lá. Vamos ficar sem aquela câmera lá pelo jeito que tá dando microfonia. Não sei por que acontece isso. Bom, eu não vou enrolar muito não, tá? Porque eu quero muito ver. Então, vai ter que ser daí mesmo, porque não sei por que aconteceu isso. Então, vamos fazer daí. Vou fazer o seguinte, eu vou chegar mais para trás e nós vamos abrir a bagaça. Pô, deixei a câmera bonitinho pra fazer o negócio. Não sei porque deu essa microfonia, mano. Que sacanation, velho. Eu vou tentar de novo aqui rapidinho. Você que tá chegando aí, ó, deixa o seu like aí na live. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que funcione aqui direito. Vamos lá. Vamos lá, Ricardo conectado. StreamYard. Cara, eu desliguei o microfone, desliguei tudo, tá funcionando, não sei por que deu esse paranauê. Permitir, silenciar. Câmera traseira. Estranho, estranho, é muito estranho. Ok, esse aqui está certo aqui. Isso aqui também está certo aqui. Não sei por que diabos carga d'água está acontecendo isso aqui. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tá ok, tá ok. Entrar no estúdio. Você está nos bastidores. Não tá não, que eu tô vendo lá. Tá de brincadeira. Vai chegando e vai deixando o like que o bagulho tá zoado aqui. Eu entrei numa live que foi finalizada. Sensacional, Ricardo. Sensacional o que você fez. O link eu mandei lá nos Ingratos, mano. Putz, velho. Gente, desculpa, mas é pra trazer a melhor experiência pra vocês, tá? Se eu ficar só com essa câmera da frente, não vai dar pra vocês verem direito. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Se não der certo, paciência. Mas eu quero passar a melhor experiência pra vocês.
em áudio, tal. Agora se der microfonia de novo, cara, infelizmente não vai rolar. Apareceu ali, eu vou tentar novamente. Vamos ver se a gente consegue, né, cara? Vamos lá. Tá, ficou aqui. Vamos ver aqui. Vou mudar a câmerazinha, adicionar a transmissão. Tô. É isso aqui, ó. Vamos lá. Espero que dê certo. Se não ativar a microfonia ali, nós vamos fazer aqui. Vamos lá. Deixa o like aí, quem não deixou o like. E vamos brincar. Meu Deus do céu. Faquinha de pão. Nós é série C. Nós é pobrão. Faquinha de pão. Bom, aqui a gente abre aqui. E André, e agora, André? Como é que faz? Depois que rasga aqui, vai pra onde? Passou álcool na caixa? Meu irmão, eu tô vacinado, rapaz. Que álcool na caixa? Passei álcool na mão. Lógico, porque a gente tem que passar álcool na mão, né? Passou álcool na mão, já vai matar tudo. Você não passou álcool na mão ainda? Se fosse você, passava álcool na mão. Vamos lá, tá, tem mais um aqui, ó. Mais um aqui. Mano, eu tô com medo de rasgar o bagulho, mano. Mano! Deixa o like aí, quem não deixou o like. Cara, eu não quero rasgar a caixa, eu quero guardar, velho. Eu sou o maior guardador de caixa, mano. Aí, ó. Eita, Emael, o democrata cristão. Bom, vamos lá. Que rufam os tambores. Bom, temos uma espuma. Uau! Uma espuma! Vamos lá. Tirar a espuminha. Espuminha. Temos aqui um cartão. Sei lá do que. Ah, tá tudo em inglês. Congratulations on your YouTube subscribe milestone. A Negstone Hangstone, o excepcional experience, recordinho. Me chamou de Rick, moleque. Não é zoeira não, ó. Rick? Caralho, moleque. Os caras me conhecem nos Estados Unidos como Rick. Nem sei se sou eu, mas deve ser Rick. Sei lá quem é esse Rick aí, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Isso aqui eu vou enquadrar. Tá? É a cartinha do Yutoba. Tá? É a cartinha da Susan, que é a CEO do YouTube. E eu vou ler para vocês. Está em inglês, mas como eu sei perfeitamente inglês, eu vou ler para vocês. Olá, Ricardo, tudo bem? Aqui é a Susan, CEO do YouTube. Parabéns pelos seus 100 mil inscritos. Nossa, cara, eu adoro quando você imita o Pablo Vittar. Você poderia fazer para mim? Obrigado, Susan! Arrasou! O Bolsonaro não gosto muito, mas imite também. Tá tudo bem, obrigado aí, Susan. Ela assiste os vídeos mesmo, hein? Eu queria parabenizar pelos 100 mil inscritos e espero que goste da placa. E parabéns a todos os inscritos do seu canal. Ela disse tudo isso aqui, viu? Eu li aqui, tá em inglês, mas é isso aí. Isso aqui eu vou fazer um quadro e guardar, um papel grossinho, bonitinho. E aqui está a bendita. Aqui está a abençoada. Tem mais uns papeizinhos aqui. E mais nada. E aqui está a bonita presente to conectado for passing 100 mil subscribe YouTube.
Deixa eu passar aqui para vocês. Finalmente chegou o diploma de YouTuber. Agora, deixa eu olhar um pouquinho. Mano, o bagulho é um espelho, mano. É, gente, foi fácil não. Chora não, Ricardo. É de felicidade, velho, é de dever cumprido. Diploma é boa. Pra mim é como se fosse, velho. Tem fixadores? Tem. Tem 2 fixadores aqui atrás. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Espera aí. Aqui, ó, tem 2 ó, fixadores já pra você colocar na parede. Aqui não tem muita luz aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Não encontrei isso na biblioteca do Apple Music. Ninguém falou contigo, ninguém falou com você. Bom, gente. É claro que é meu, mas simbolicamente é nosso, né? Porque cada um de vocês contribuíram para isso acontecer. Se tem 100 mil inscritos, é porque teve que ter 1 a 1 para bater essa marca, né? Então, se isso aqui hoje chegou aqui, é graças a vocês, graças ao meu trabalho, claro, mas graças a vocês que gostam do que eu faço e aguentam essas loucuras que eu gosto de fazer. Então eu queria agradecer, muito obrigado a todos vocês. É engraçado assim, é claro que nessas horas a gente quer agradecer, tal, mas sempre quando alguém conquista algo, a gente acha engraçado que a pessoa sempre lembra dos desafios, de quem não confiou em você, de quem duvidava. E a verdade é que isso fica na sua cabeça mesmo, porque o que você mais lembra é de quem tirava sarro, de quem dizia que você não ia conseguir, que você é um bosta, que se toca seu velho fazendo vídeo na internet, isso é coisa pra jovem, tu ficou maluco. E isso passa na cabeça. Mas tá aqui, né? Desculpa aí. Agora pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Rapidinho, gente. Rapidinho. Rapidinho. Que eu vou chamar Vou chamar aqui o convidado aqui para agradecer. É o velho da van! Parabéns, conectado, por conseguir os 100 mil inscritos! É o velho da van! É o velho da van! Eu não sei por que eu fiz isso! Eu não sei porque eu raspei a barba! Tinha que pagar promessa! Ficou parecendo o velho da van! Ó o velho da van! A orelha dele é grande demais, gente. Pô, não. Pelo amor de Deus, não chegar tanto, né? Não temos mais Belmarques, tá? Agora vocês vão ter que me chamar de velho da van. Porque Belmarques não tem mais, tá? Não rola mais o Belmarques. Eu só queria esconder que eu tirei a barba, entendeu? Você acreditou no dente, velho? É claro, eu sou um ator renomado, um youtuber profissional. Oh, como você não ia acreditar na minha palavra, rapaz? Mas tá aqui, ó. Tá aqui, os dentes tá aqui, ó. Tá tudo bonitinho. É que eu raspei a barba, né? E aí tamo aí, né? Gente, muito feliz com a plaquinha que chegou. Por mais que você já tenha alcançado os 100 mil, se torna realmente real quando você tem a plaquinha nas mãos, cara. Quando você tem a plaquinha nas mãos, o negócio se torna mais real. Eu mandei o link pros caras lá nos ingratos, mas ninguém entrou. Tá bom.
vocês podem entrar para participar, tá? Se vocês quiserem aí, o link eu coloquei lá no grupo dos ingratos. Se vocês quiserem entrar, vocês fazem parte disso também, tá? É o Rei da Van! Parabéns, conectados! A placa você mostra, mas cadê a conta de luz? Cara, até hoje você quer saber da conta de luz, velho? Vocês não falaram que ia pagar, nunca ninguém se prontificou a pagar? Onde irá colocar, Ricardo? Então, ainda não sei. Ela não é tão grande. Então, quanto mais para trás eu colocar, menor ela vai ficar. Eu tava pensando em deixar ela de pé aqui, ó. Ó, mas já vi que dá meio que uma sumida, velho. Não sei, cara, ainda onde ela vai ficar. Não sei mesmo. Ainda eu vou procurar. Vou testar aqui pra ver onde a gente coloca. Nossa, você tá esquisito sem barba. Eu sou um menino. Eu sou um jovem, rapaz. Você não sabia que eu era tão jovem, né? 25 anos, irmão. Aquela barba ali eu usava pra parecer um pouco mais velho, entendeu? Para as pessoas não saberem que eu sou um adolescente no YouTube. Aí temos o superchat aqui. Vamos aqui. Palmas das paniquetes para o superchat. O primeiro superchat de hoje. Então, palmas das paniquetes. É isso aí. Valeu, Arnaldo Pereira. Parabéns, ex-Bel Marques. Valeu, cara. Muito obrigado. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Vamos lá. Nossa, excesso de sem barba. Já vi isso aí. Pegadinha do malandro. Yeah, yeah. Calma, calma que ainda tem mais. Não vai embora não que vai ter um negocinho aqui ainda. Calma que tem mais vergonha. Cliente ingrato do quê? Mostra a cara aí, pra eu ver quem é. Não sei quem tu é. Só tô vendo a testa. Aí temos um ingrato aqui, ó. Deixa eu colocar um ingrato aqui pra dentro, ó. Temos um ingrato aqui, ó. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Olha, eu nunca vi ele sem aquele microfone na cara, velho. Fala aí, Ricardo. Ai, não tá saindo. Pera aí que eu vou arrumar meu áudio. Eu tô nu, rapaz. Tá saindo por outro buraco o meu áudio. Pera aí. Tô aqui nu já, pô. Aí não dá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos lá. Beleza. Tá dando muito delay ou não? Não. É que eu tava com outra aba aberta e não tava saindo som aqui. E aí, Gutão, o que diz? Olha lá, nunca tinha visto o Jô Soares assim, sem camisa. Mas porra, mas tem que poupar teus inscritos disso aí, cara. 100 mil com essa visão do inferno é difícil. Olá, menino! Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu mandar... Olá, menino! Vamos lá, deixa eu mandar o link aqui para uma pessoa que tá pedindo. Cadê os caras? Os caras não quiseram participar, velho? Então são esses caras que estão me dando dislike, né? Esses arrombados. Deve ser, cara. Porra, eu sei que acho que o Bernardo tá no interior aí, lá o sinal é difícil. Aqui eu desmontei o bagulho todo porque eu tenho que bagunçar o quarto todo aqui para poder fazer o negócio. E aí, quando a gente terminou lá, eu fui fazer outra parada aqui rapidinho para dar o tempo de entrar aqui contigo, pelo menos nem que fosse para participar do chat. E achei que a galera fosse entrar. Quando eu vi o link lá, achei que a galera fosse entrar, cara. Deixa eu mandar aqui pro senhor Mr. Field. Porque eu tenho que fazer um negócio aqui, mas eu preciso de gente aí pra segurar, entendeu? Enquanto eu vou me preparar. Entendi. 35 dislikes! Cara, é o sucesso. Você sabe, ó, vou explicar um negócio pra você. Vou explicar um negócio pra você, meu amigo, e você, minha amiga. Quando as pessoas estão te perseguindo, é porque você está fazendo sucesso. Porque o prego que se destaca é o prego martelado. Exatamente. Sabe? Que se aquele prego tá mais embaixo, ninguém martela ele. Agora aquele que tá se destacando, ó, é só marretada em cima dele.
Fique feliz, meu amigo. Eu não tô preocupado com isso, não. Cara, a minha meta era isso aqui, ó. Tô super feliz, tô sossegado. Não, mas foi bacana de ver a tua reação, cara. Foi foda demais. Você via assim que você tava literalmente nervoso ali com a situação. E foi bacana demais, cara. Foi muito maneiro. A gente sente a emoção na hora ali. E é um marco, né, Ricardo? Eu vou contar pra vocês o que engloba tudo isso, velho. Não tem nada a ver com outros youtubers, não tem nada a ver com porra de nenhuma disso que um monte de gente acha. O cara, porque me passou, que não sei o quê. Porque, mano, não tem nada a ver isso aí, velho. Eu vou contar a história pra vocês, é tudo comigo mesmo, mano. Minha história, velho. Não tem nada a ver. Não chore, não, já chorei, já. Ficar falando não, que senão a gente chora. Vamos lá. Parabéns, Ricardo. Sei que foi difícil e sofrido, mas você venceu. A vida é assim, com momentos tristes, mas muito mais felizes. O senhor Mr. Fields, hoje está rosinha. E aí, senhor Marcel? Até a cor você não perdoa, né? Não, também tô lá atrás, olha lá. Mano, eu vim da Missionária One hoje, velho. Eu vi um pedaço lá do rapaz que você falou que faz tudo com o queixo lá. Cara, ele é streamer, né? Tetraplégico, velho. Porra, eu vi também um pedacinho, foi foda demais. Falando que é a mãe dele que segura a barra dele pra almoçar, pra comer, pra tudo, né, velho? Depois acabou depois a gente live. Vê, tá gravado, né? Vocês assistem, mas acabou a live, depois ele foi pra live dele, né? E aí a galera começou a perguntar como é que ele fazia pra transar, como é que era. Putz. Sério? Qual a posição que ele mais curtia. Mentira, velho. Porra, ele leva de boa, velho. Aí ele começou a falar, não, eu gosto de ficar por cima. Porra. Ele leva de boa, o cara leva de boa. Cara, um cara desse é um cara que consegue fazer stand-up, velho. Porque ele pega a situação dele. É engraçado, né? Porra, porque eu aqui já pensei umas 6 piadas com isso. Mas se eu fizer, não é meu lugar de fala. Tu não pode, porque tu tá. Agora, ele fazendo com ele mesmo, porra, bagulho ele destrói, velho. É outra parada, né? E essa placa, hein, velho? Porra, Marcel, ai, caralho. Legal, hein, cara? Porra, é um troféu, né, velho? É um troféu. Então, mas o que eu falo, que eu tô falando, no meu caso, não é um troféu porque tá melhor que esse, melhor. É um troféu, é aquilo, velho. Eu consegui isso, isso aqui me ajudou o quê? Na minha depressão, na minha ansiedade, nos meus traumas, nas minhas doenças. Não tem nada a ver. Tem muita gente que acha, o cara é porque ele acha que é melhor que isso, melhor que... Cara, eu não assisto vídeo de ninguém, não quero saber do canal de ninguém. Eu tento todo dia me superar, velho. Fazer o que eu faço aqui pra não surtar. Entendeu? Então, todo dia que eu venho aqui e gravo alguma coisa, quando eu vou ter uma crise, sabe o que eu faço? Uma live. Isso aqui que eu tô fazendo agora foi o que me segurou nessa pandemia pra eu não surtar. Virou terapia? Sim. Então isso aqui, essa conversa, foi o que o Guto fez. Criou o podcast pra não surtar, velho. Às vezes a gente nem se dá muito, então, né? Não, ajudou, velho. Ajudou. Puta, que fracasso, hein? Cara, mas aí é que assim, que tu pega de um cara que quis. Aí ajudou. Tô vivo. Entendeu? Não, mas. Eu sei. Tá zoando, pô. Eu sei. A gente já pode colocar nos cases de fracasso. Hoje eu tô melhorzinho, tô legal. Já tô de boa. Não, cara, olha. É foda, é muito louco. Fala aí, Gutão. E tem outra parada, né? Essas interações que a gente faz, né? Com outras pessoas também salvam pra caralho, porque você vê que o Ricardo, independente de toda essa parada que ele faz, ele também ajuda muita gente. Ele começou com aquela... Eu me lembro lá atrás, isso deve ter o quê? 1 ano, mais ou menos. Ele começou com uma ideia de unir os canais e, tipo, criar uma rede de um canal promover o outro. Lembra disso, Ricardo? Tu começou com essa parada. Que ninguém queria fazer. Justamente, a galera não entendeu
a jogada. Não. Entenderam sim. Desculpa, discordo. Só não quiseram trabalhar pró eles mesmos. Não, mas vou te falar qual é a merda. A merda que eu percebo. Toda vez que tem um por trás, não leva na sacanagem, não. Sim. Toda vez que tem por trás o interesse financeiro, aí você vê quem é quem. Então, por exemplo, no ambiente, por exemplo, de cientista, de foguete, de astronomia, que eu tô muito próximo hoje em dia, por causa que eu tô transmitindo lançamento de foguete, a gente se promove pra caralho. Porra, mano, eu fui pro Texas, velho, no meio de uma pandemia. Já tinha tomado já a vacina e tal, e eu gravei vídeo pra todos os canais, brother, velho. E os caras publicaram. Tá ligado? Ô Marcel, a gente até conversou isso uma vez em particular e partiu até do comentário até do Pedrão, cara. Ele falou que o problema é esse, que para muitas pessoas nós não somos parceiros, nós somos concorrentes. Mas quem cria isso é o próprio ambiente, infelizmente. São poucas pessoas. Então, assim, o que acontece? O tal do link na descrição, que é isso que torna concorrente. Comercial vira concorrente. Por que eu vou fazer o cara que tá comprando no meu canal e pro seu, pra você falar o mesmo link e você ganhar comissão e eu não? Mas na verdade o cara compra por empatia. Então, a gente pode ter o mesmo link, mas eu vou comprar porque eu gosto do teu jeito. É lógico. Não interessa se... Não interessa. Na hora, eu gosto de assistir. Exatamente. Você entende isso, Geek Louco entende isso. Tem muita gente que não entende isso, velho, lá pelo outro lado. Cara, quando eu fiz isso aí, eu acho que eu tinha 80 mil, acho. Que já é um número considerável. A gente sabe que o número de inscritos não é nada, mas era um tempo que o canal tava engajado e tava legal. Aí eu pensei assim, cara, eu quero fazer por essa molecada. E a molecada que tinha 800, 900 inscritos, 1000, menos de 10 mil. Eu quero fazer o que nunca fizeram por mim. Então... Só que eles pareciam que eles queriam assim, o cara tem 80 mil, então me divulga aí. Eu falei, não é assim, cara. Não, vamos fazer tipo uma piramidezinha. Hoje nós vamos pegar canal X, todo mundo vai divulgar canal X. Aí depois vai chegar o canal Y, todo mundo vai... E a gente vai fazendo assim e vai se ajudando. Não, ninguém se coçou. Mano, olha o que eu faço na Missiona, mano. Mano. Porra, exatamente isso. O número, velho. Nem aí com o número. Mas sabe o que é engraçado, Marcelo? Que nem você falou. Esse cara, eu quis fazer um negócio legal de graça. Esses caras não quiseram. Eu tenho certeza que o canal grandão que cobra R$1.000 lá no curso, ele vai lá e paga. É foda. Aí tu tem que cobrar, o povo gosta de pagar, velho. É foda, velho. É foda. Eu também não entendi. Aí eu parei, eu falei, tá, gente... Aí eu ajudo quem quer ser ajudado, velho. Eu falo pro Guto, eu gosto de andar na série C, velho. Eu gosto de andar na molecada que tá aqui embaixo. Eu adoro ir no Ingratos, porque ainda não é gigante. E porque os caras são muito gente fina. Na hora que começar a ficar grande... Se o Guto o capitalismo ainda não tá voraz, né? Se o Guto e o parceiro dele não souberem lidar com a situação, eles vão comprar muito inimigo, tá ligado? E vem de graça, não é que você vai gastar dinheiro, uma puta grana pra comprar esse inimigo, não. Ele vem de graça, viu? Vem na bandeja. É verdade. Marcel, já adiantando o seguinte, eu não sei se isso vier a acontecer em algum momento, eu te digo que acho que eu sou o primeiro a não seguir adiante, cara. Porque a última coisa que eu quero é comprar problema pra mim. Mas você não precisa comprar, não. Vem de graça, filho. Vem de graça, velho. Sim, que seja. Eu falei comprar problema, não porque você vai comprar o problema. É só sim, não, sim. Entendeu? Então, mas vai chegar e tentar tirar proveito da ascensão, tá ligado? Uhum. E tentar criar uma situação onde é quase impossível você não se manifestar, velho. É foda. Mas eu acho que na hora que isso começar a acontecer, eu não sei se eu sigo adiante, cara. Não, aí que você se engana. Na hora que isso começar a acontecer, vai mexer com o seu... Aí que dá no bril. Aí que dá sangue nos olhos. Então tá. Cada vez que um filho da puta tirava sarro de mim, velho, era aí que eu... filho da puta. É por isso que pra mim isso aqui é importante. Não é importante porque... não, é importante porque isso aqui é um tapa na cara de quem me falou um monte de bosta, velho.
Tá ligado? Dá vontade de chegar no meu trampo com isso aqui pendurado que nem cantor de rapper, assim. Aí, otário, minha placa de 100 mil. E aí, otário, aqui, ó. Entendeu? Porque eu sei o que eu escutei, eu sei o que eu passei. E assim, e aí às vezes, que nem eu tava falando, às vezes o cara conquista algo e ele perde mais tempo falando dos haters do que falando dos parceiros, né? É porque o que vem na tua cabeça, mano, é os caras que te martelaram, velho. Aí você gasta 30 segundos agradecendo os parceiros e 1 minuto. Aí, ô filho da puta, aí isso e aí aquilo. Porque vem todo esse filme mesmo na tua cabeça, mano. E não é fácil não, cara. Tá ligado como é, né, Marcelo? Porra, mano! Ainda mais tu que quer implantar uma ideia e todo mundo. Não, essa ideia não vai dar certo. Toda hora. Isso aí, bicho. Esse cara é doido. Deixa ele colocar uma semana, vai dar merda. E aí. Não, e eu sempre tento fazer o mais democrático possível, até um determinado nível. Quando fica no impasse, você tem que ser ditador, não tem jeito. Né? Se você puder. Se você não puder, você só escuta. Né? Mas, cara, de novo. Vamos lá, vamos voltar pro que interessa. Tua placa aí, esse momento. É um troféu, velho. Sim. Só que é um troféu que ele não representa 100 mil inscritos. Ele representa que tem uma galera te assistindo que é legal pra caralho. Sim. É isso que ele representa. Que tem uma porrada de gente que tá aqui te assistindo porque curte teu canal, curte teu jeito, curte tua brincadeira, tua comédia, teu jeito de falar de tecnologia. Verdade. Entendeu? Então, tipo, de alguma forma eles se importam contigo, né? Esse é o troféu. É isso que isso daí representa. Isso aí não é o YouTube falando que te reconhece. Pô, o canal de 100 mil tem mais de 100 mil canais com 100 mil. Sim. Entendeu? É só mais uma placa que o YouTube manda, tá ligado? Agora, pra você, foda, porque isso daí vai representar pra você, vai ser um símbolo pra você de que, cara, que legal, velho. Tem uma galera que assiste meu conteúdo pra valer e é legal pra caralho. Isso, exatamente. É uma conquista mais pessoal mesmo. Porque pro YouTube, pega aí mais uma aí. Tem uma pilha de placa lá. Escreve conectado nessa aqui e manda. Pra eles, entendeu? Mas pra pessoa, pra cada um tem um valor simbólico diferente. Que nem eu meti lá que eu ia falar que eu trabalho... Eu não falo pra quase ninguém que eu tenho um canal no YouTube. Que eu só falava quando eu batesse 100 mil. Porque agora eu falo, o que você faz? Hoje agora eu falo assim, eu sou criador de conteúdo no YouTube. Aí tem aquilo, né? Não, mas e o que você faz? Sou criador de conteúdo no YouTube. Você não trabalha? Filha da puta. Você trabalha 24 horas por dia nessa merda, velho. Você acorda pensando no que vai fazer, dorme pensando no que vai fazer. Você é louco, velho. Isso aqui é... Foda. E ainda tem um segundo trampo, né? O Júlio se fode pra caralho. Véio. Ah, tem o lance de fazer review de balsa, né? Que é o seu segundo trampo. Aliás, você podia abrir um outro canal sobre isso, né? Agora que tirou a barba, ficou com o cabelo aí rapadinho, né? Já pode fazer Chiquinho Scarpa, faz o Chiquinho Scarpa? Vou lembrar a voz do Chiquinho Scarpa. A voz do Chiquinho Scarpa é meio a voz do velho da van, não é? Não, mas ó, eu prefiro que seja o Chiquinho Scarpa, hein? Essa pegou foi na veia, Marcelo. Caralho. Olá, Marcelo Campos! Não, Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa, velho. Chiquinho Scarpa. Nem lembro do Chiquinho. Botar um blazer branco, a gravatinha borboleta, fodeu. Cara, o Maquena, tu falou agora de criar um novo canal. Puta, é que é foda tu criar um novo canal. O YouTube amarra a gente, velho. Eu queria falar de tudo, mano. Que nem teve os bagulho do Lázaro, eu queria fazer. Teve os bagulho da seleção que nós conversamos, eu queria fazer. É o Twitch. Eu vou te falar, já vou te dar a letra. É o Twitch e é live. Ó, caraca, velho. Tá? Rato Borrachudo tá agora ao vivo. 2.000 pessoas assistindo ele no Twitch. Tá, mas eu não você já viu o conteúdo público na Twitch, velho. Não, mas você cria. Da mesma maneira que você criou no YouTube, você cria na Twitch. A primeira coisa que você tem que fazer é migrar o público daqui pra lá. Se você não fizer isso, aí fudeu. Porque você já tem um público na mão te assistindo. Quantas pessoas estão assistindo agora no YouTube? Nem sei. Tem 78. 78 pessoas. Galera que tá assistindo no YouTube, sabia que tem o Twitch? Sabia que o Twitch, o dono do Twitch é a Amazon? Porra, é a Amazon. É grande pra caramba. E o Twitch é o melhor canal que tem, a melhor plataforma que tem pra você assistir live. A qualidade de imagem é melhor, o áudio é melhor, o vídeo é melhor. E tem mais. Como a Amazon é dona,
Sabe o lance de ser membro do canal? Lá você pode dar o sub. Só que ele precisa crescer pra conseguir ganhar esse sub. Na hora que ele crescer, ele vai ganhar um monte de sub de vocês. Tu fala... E aí vai ficar legal pra caralho. E aí você tem que começar a levar as pessoas pra lá. Então, os nossos seguidores aqui, eles são um pouco mais velhos. Tu falou sub, com certeza eles acham que é sanduíche do sub. E é tudo gordo, tudo velho, tudo cringe. O Rato Borrachudo, 2.000 pessoas assistindo o Rato Borrachudo, o que ele faz toda noite, o stream que ele faz toda noite no Twitch, é comédia. Ele pega, ele coloca o filtro na cara dele pra fazer o Jefinho, que é fantástico, e ele fica assistindo vídeo de outros canais, velho. E comentando no personagem do Jefinho. Chiquinho Scarpa? O que foi? Ele tá cismado, Marcelo, ele tá cismado. Com o Chiquinho Scarpa. Ele cismou, pô, peguei, foi muita mancada, Chiquinho Scarpa é mancada. Eu não tô lembrando muito do Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa... Ah, o Chiquinho Scarpa era o que era? Tio do Vesgo, não era? Não. Do Pânico? É um playboy paulistano aí. É esse mesmo. De família quatrocentona, tem grana pra caralho, mora nos jardins. Ele ainda é vivo? É, pô. Não, que enterrou o carro? É esse mesmo. Isso. Ah, sei quem é o Chiquinho. Não, parece Chiquinho Scarpa, não. Parece mais o velho da van. Ah, parece Chiquinho. Cara, não, agora desse jeito aí, tô te falando, se botar um blazer, uma gravatinha borboleta, fodeu. Agora que o Marcelo falou, eu só vou te enxergar assim. Olha lá. Pronto. Devolve o Chiquinho Scarpa pra gente. Parecendo o Smeagol. Smeagol Precious. Pois é, a Célia Kondo tá lá no Twitch, tá assistindo. Se você começa a dar preferência pra galera ir pro Twitch, explicar e migrar eles vão, cara. Eu vou te dizer mais. Aposto que um monte de gente que tá assistindo agora, eles assinam o Amazon Prime. E pelo fato de eles assinarem o Amazon Prime e ser um público que não tá no Twitch, quer dizer que toda essa galera aí podia dar sub pra você e virar renda pra fazer o canal ir pra frente. Pra quem assina não custa nada, mas pra você cai um pichulé lá. E é legal. E eles pagam direitinho, tudo bonitão. 5 doletas, meu irmão. E ainda tem uma série de outras vantagens, cara. Tem você pode ir criando de interações. Porra, uma pessoa presenteia a outra com sub. Tem um monte de coisa bacana, cara. Pois é. É uma plataforma diferente mesmo nesse lance de interação. Não, nesse momento eu estou transmitindo na Twitch também. Eu tô na Twitch, tô no YouTube e no Facebook. Mas é uma questão de você criar o costume, entendeu? Toda vez que eu transmito no que eu posso. Isso. Eu também. Eu transmito onde eu posso. Só que eu direciono a galera pra ir pra lá e crio todos os mecanismos possíveis pra fazer a experiência pelo Twitch ser a melhor experiência possível. Eu tomei esse caminho, entendeu? Então é uma coisa que você tem que fazer. Você é o criador de conteúdo, você é o dono do conteúdo. Você tem que criar isso. A gente fez primeiro, Marcel, um direcionamento para lá, para Twitch. No entanto que lá a gente tem já a afiliação, né? Não é a parceria, é a afiliação. Você está no afiliado também. Isso. Também. A gente já está lá no afiliado, gera um sub lá pra gente, um monte de gente já faz sub pra gente, gera lá um pichulé. Agora, a gente está nessa empreitada para fazer com que o YouTube também vire essa monetização. Aí, a partir daí, a gente vai começar a trabalhar as duas plataformas. E esse é um dos projetos, entendeu? É muito mais fácil monetizar o Twitch do que monetizar o YouTube. Não, mas lá é live, né? Eu tenho vontade de fazer vídeos. Não, mas, cara, então, vamos lá. Os vídeos você deixa no YouTube. Os vídeos gravados, editados. As lives, você vai criar a live. Você vai criar o momento da live. Você vai fazer sempre a live naquele dia, naquele horário. E você vai sempre vai fazer em todos os canais, você vai direcionar a galera pro Twitch. Olha, ó, vai derrubar o Marcel. Por que vai me derrubar? Porque tu tá com criança na live. Boa noite a todos. Deixa eu ver. Agora eu vou. O Siga Bem caminhoneiro. Ô, Gabi,
Antes de começar... Direto da boleia. Mostra a mão assim na câmera, só pra eu ver se tá amarelo. Não. Não tá peluda, não. É o balanço de branco, é o balanço de branco. Amarela no resto, velho. Puta que pariu. Não, balanço de branco. É que você falou pra eu deixar em 4.000 aqui no OBS, eu pus 4.600, entendeu? 4.110. É o disse o bem caminhoneiro Tech. Direto da sua boleia, a caminha tá ali, ó. Sacanagem. Aí, ó, acho que o YouTube removeu minha follow no Marcelo. Minha follow no Marcelo. Vai lá e segue de novo, Andrei. Poxa. E segue no Twitch também. Vai conhecer o Twitch, que é legal pra caramba, mano. Aliás, é bem mais prazeroso assistir no Twitch, porque o áudio é muito melhor. A gente sobe áudio, às vezes, em live a 192 e o YouTube coloca como se fosse 64 kbps, cara. É horrível. Você vai escutar no Twitch, eu subo no 192, o cara escuta 192 qualidade do áudio. Então é muito superior. Sim. Yeah. E tem muita interação. Será que é porque lá tem menos gente fazendo live do que aqui? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, cara. Lá é o lugar que tem mais live. Como é que eles aguentam? Por que o YouTube aqui não manda uma qualidade? É que eu acho que eles são focados em só ficar processando a live. Todo o processamento da Twitch é pra live. YouTube é vídeo, mais um monte de coisa. Acredito que possa ser por isso. Não, é porque assim, tem várias coisas diferentes. O YouTube, ele tem um lance que é o seguinte. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você tem 2 canais é fácil você perceber. Quando você sobe um vídeo no YouTube em 4K e você é um canal grande, 1 horinha depois está disponível o vídeo em 4K. Quando você é um canal pequeno, você sobe um vídeo em 4K, demora 2 dias para disponibilizar. No YouTube? Cara, inclusive eu tô aqui nessa live agora esperando meu vídeo processar. Rápido. Eu tô esperando meu vídeo processar o Full HD. Era pra eu ter postado o meu tá bem rápido em 4K. Então, por causa... É uma coisa de tamanho. Então ele começa a fazer o seguinte, ó, você tem mais público, você tem mais engajamento, você tem mais vídeo, então eu vou processar mais rápido pra você, porque eu quero entregar view e eu quero ganhar dinheiro com isso. A verdade é que essa plataforma aqui, ela não é livre. Ah, cara, não dá pra reclamar. Paga. Não, sim. Não, na verdade ela é livre. Ela é livre, assim. Se você... Ela é livre. A porta tá aberta, pode ir embora, você é livre. Não, ela é livre assim. É assim, você pode falar o que você quiser, mas não que você vai ganhar dinheiro com tudo que você vai falar. Não, mas ela não fala assim, tu quer falar essa bosta, tu fala, mas tu não vai monetizar. É isso. O fato é que o YouTube encontrou o melhor jeito de fazer isso, senão já estariam fazendo melhor e não teria mais o YouTube. O YouTube faz isso tão bem que hoje ele é o maior. Que nem a gente pega hoje o Castanhari, que faz um puta conteúdo. E o conteúdo dele não é monetizado. Tem as regras do YouTube. E aí, a gente vai fazer o quê? Fazer o quê? Aceitar. Peraí, mas ele tem contrato, cara. Hã? Ele tem contrato. Com o YouTube? Já tá no outro nível já. Não, agora, mas o YouTube desmonetizou todos os vídeos dele. Uma porrada de vídeo dele foi desmonetizado porque ele usava imagens de outros canais. Então, todos os vídeos dele, sim. Mas assim, vamos lá. Eu já assisti a entrevista dele sobre isso, achei bem legal, inclusive. Eu também vi a entrevista. Então, se for ver, foi a mesma. Que ele fala o seguinte, porque é uma puta sacanagem, né? Que se você usar o conteúdo de alguém, né? Se usar 10 segundos no vídeo de 1 hora... Ele deveria pagar proporcional. Vai a monetização inteira, né? Pro outro cara. E deveria ser proporcional, também acho. Eu concordo com esse ponto de vista. Acontece que o YouTube ele fala o seguinte, mano, você tá usando o conteúdo de alguém? Se alguém pode processar o YouTube, Eu não quero ter o problema, o YouTube não quer ter o problema. O cara dá o claim, aí vocês vão brigar na justiça, vocês dois. É isso que ele faz. Então, assim, eu acho legal que, por um lado, tem razão o YouTube de pegar e falar, cara, você não pode monetizar uma parada 100% pra você se você usou conteúdo que outras pessoas fizeram, não importa quem, quando e como. Também acho errado pegar e arrancar 100% da parada. Mas é o jeito que ele encontrou. Você não tá gostando disso? Pode sair do YouTube, tá cheio de plataforma de vídeo, cara, que ninguém conhece. Agora, por que você não sai do YouTube? Por que você, Castanhari, reclamando que você não sai do YouTube? Porque você ganha dinheiro de outro jeito com o YouTube também. É uma vitrine, né? É lógico. Por conta do YouTube, ele fechou um contrato com a Netflix, por exemplo. É lógico. Então, porque ele ficou conhecido devido ao YouTube. Não tá gostando? Eu me lembro quando o Ninja, cara, que era o maior streamer da Twitch,
assinou o contrato pra ir pra Mixer. Contrato milionário, o cara foi pra Mixer, velho. E ficou na Mixer quase 2 anos. E aí deu merda na Mixer e ele voltou pra Twitch. Sim. E o engraçado é que teve uma porrada de gente que falou pra caralho disso. Que um monte de gente foi a Microsoft botou um dinheiro fudido no Ninja em vez de investir em jogos exclusivos e não sei o quê, e no final das contas deu merda e o dinheiro foi todo pelo ralo. Não, deu merda porque a Microsoft nunca quis ter o Mixer. A Microsoft queria os codecs que o Mixer tinha. Ela enxergou como um negócio de mercado, de tecnologia, não como uma plataforma, entendeu? Para brigar no mercado. E aí foi fadado à morte, comprou, tá fadado à morte. É mais ou menos o que o Google fez com o Motorola. O Google, quando pegou a Motorola, queria as patentes que a Motorola tinha, velho, para colocar no Android. Aí foi lá, fez tudo que tinha que fazer, até que foi bom, porque nasceu o Moto G pra Motorola, isso foi bom. Aí, mas a Motorola ainda perdeu dinheiro durante muito tempo. Só quando foi vendida para Lenovo, com patente compartilhada. O Google só vendeu para Lenovo porque a patente é compartilhada, senão não vendia. E aí a Lenovo pegou e falou, beleza, agora vamos dar um jeito de tentar fazer isso aqui e dar dinheiro. Aí mudou tudo, esquece. Aí é G1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou até o 100. Eu tenho 100 agora. Aqui pula rápido também, né? James, pode falar. Oi, tudo bom? Olá, boa noite, boa noite. Inclusive, parabenizar aí o senhor Ricardo, que está irreconhecível com esse visual novo para celebrar aí os 100k. Queria mostrar que eu sou uma pessoa jovem. Falaram que eu era um velho no YouTube, mas é tudo mentira. Se chamaram de cringe, aí você não gostou e foi lá. Não, esse negócio de cringe. Essa geração também é boomer, é cringe. Isso é um bando de retardado. Agora eu vou ficar ofendido. Tenho direito de me ofender. Tu já comprou? Tadinho. Gabriel, tu já comprou a tua dedeira e a tua chupeta? Não. Tá que pariu. O cara acabou de sair, mano. Já quer botar ele de novo lá? Pesado. Porque tá assim, né? Vai que apaga a luz da bola, ele tira, põe fraldinha, dedeira, chupeta. O negócio tá esquisito. É né? lógico. Caralho, vocês são foda. Gente, eu tenho que fazer um negócio aqui, pagar uma prenda. Eu quero que vocês continuem aí. Beleza. O que foi, Marcelo? Mas já tá se coçando, meu Deus. É constrangimento. Constrangimento. Olha o Gabriel. O Gabriel, quando mete esse sorriso amarelo. Vamos aqui, vamos fazer conteúdo, é isso? Exatamente. O nome criador de conteúdo é isso. Criar conteúdo. Então, aguardem, porque tem música, tem dança. Tem conteúdo. É show. A última vez já foi. Bom, deve seja melhor a performance. Não, nada é tão ruim que não possa piorar. Eu tô ensaiando pra esse momento. Eu tô torcendo aqui pra ver salto alto e meio arrastão, hein? Não, mas também não chega tanto. Parabéns, a Mincade é foda, velho. Porra, velho. Porra, tá fica no Chiquinho Scarpa. Fica no Chiquinho Scarpa. Obrigado, Bernadão, pelo superchat e palmas das Paniquete. É isso aí. Já recebeu as palmas das Paniquetes. Agora eu vou me arrumar aqui. Pera aí, vocês continuem aí, tá? Continuem aí. Que eu vou ter que me arrumar aqui. Vocês podem continuar conversando aí, que eu vou só fechar minha câmera. Deixa nós na tela. Então, mas eu tenho que fechar eu e depois abrir só eu, entendeu? Tá. Tudo bem. Tá, beleza. Já vai ensaiando. Só desliga sua câmera aí. Depois eu tenho que desligar. Vou ter que. Você agora abre pra gente. Aí você abre a tela toda. Como é que eu abro só vocês agora? Aí você volta. Não tem como. Você volta. Não tem como. Mas sua câmera tá desligada. Deixa todo mundo em muto áudio. Bota o layout normal. Isso. E muto áudio. E a câmera. Pronto, isso. Aí quando você voltar, você começa pelo áudio pra dar um suspense e depois você abre a câmera na tela cheia. Isso. Então tá. Eu tô quase desistindo. Não, porra. Eu só acho que eu tô aqui por causa de quê? Seus filhos da puta! Já preparem ferramenta de gravação de tela, façam clipes e espalhem. Velho. Pode começar.
Inclusive, ó, lembrando que a Twitch permite você clipar pedaços. Exato. E o YouTube tá da deixando live também, né? Na hora, agora o YouTube tá deixando também. Deixa eu explicar um negócio pra você, criador de conteúdo. Uma brincadeira dessa pode se tornar viral e você pode sair do anonimato e explodir. Tenha em mente isso. Coach, Ricardo. Coach Dias. Ele aprendeu no curso do Whindersson Nunes, aparentemente. Fez bastante resultado. Você nunca sabe o que vai viralizar, meu amigo. Então, crie, sempre crie. Tá certo. Fecha o áudio, fecha o áudio. Fecha o áudio, Ricardo. Agora é assim. Aê. Agora estamos só nós aqui, hein? Estamos preparando aqui o espetáculo. É. Diz aí, James Dantas, cara. E aí, qual é o youtuber que você mais detesta? Eu não tenho youtuber que eu detesto. Não? Eu não tenho youtuber que eu detesto. Amei a pergunta. Pra falar de produto é fácil. Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é Qual? abrir um canal que eu vou fazer review dos youtubers. Em vez de fazer review de produto, fazer review dos youtubers. Agora eu vou fazer um review... Eu fiz não deu muito certo, não. Não, mas não daquele jeito, mano. Caralho. Sabe por quê? Tem que fazer ponto negativo, ponto positivo. Tem que vale a pena, né, o canal. Tem um gringo que faz isso, sabia? Qual? Sabia, não? Faz isso. Puta, eu não lembro o nome do canal agora, mas é um gringo que ele faz isso. Ele fala... Tem também que fazer uma porrada de especulação furada, né, Marcelo? Pô, tem... Começar a especular. Não, isso aí é por causa disso. Tá fudido, tá na merda. Tá aí. Cada uma. Mas é. Né? Então, qual é o youtuber aí que você mais detesta, James Dantas? Não, Marcelo, bem simples, cara. Não tem youtuber que eu detesto porque eu sou do paz. Tá pano, hein? Tá passando pano. Não, não tá passando pano, não. O próprio Guto tá de prova aí. Eu sou da paz. Eu sou do Link. Eu saio criando comunidade, cara. Eu só não chamo ele de em cima do muro porque eu também ficaria. Então a gente deixa aqui. Então diz você aí, Gabriel. Mas pra meter pau em produto, vocês estão lá, né? Produto é fácil. Produto não tem vida. Produto não fica Falta pouco. Olha! Vixe, dá até medo. Falta pouquinho! Vocês vão ver o pintinho! Não, pintinho não, Ricardo. Aí eu vou embora. Não, Ricardo, não. Ó, bom, eu juro que eu caio fora, velho. Aí. Eu juro que eu não continuo. Eu vazo. Se o cara vier mostrando aí, mano, mirolos, bagulho, eu não quero ver, não. Agora que ele é um youtuber de sucesso, ele não pode mais. Pois é. Ainda mais que nesse frio aí, lá de São Paulo, hein? Vai vir tudo enrugado, só que a tartaruguinha com a cabecinha encolhida. Que cena, hein? Isso é cringe! Isso é cringe! Vai fazer o mexer da tortuguita. Parece um porquinho espinha, né? Isso é cringe. É lamentável. É o Sonic. O Sonic. Famosa rapidinha. Velho do céu. Depois que eu casei, virou Sonic o nome dele. Antes era Janjinho, depois virou Sonic. Ai, meu Deus. Caraca. É duro, né, rapaz? É duro. A vida de casado é duro. James, você já tá casado já, James? Não, tô namorando. Tá quase, Marcel. Não, mas já tá noivado, já? Não, noivado ainda não, mas encaminhando, né? Não caminha. A namorada dele só não pode ouvir isso dessa declaração. Olha lá vai. Epa. Lá vem, ao show. Vem eco já. Não, pode vir por aqui, mas aí tu vai aparecer. Não, pode ser por aí. Tu vai dar só Me ajuda. Peraí que eu vou ficar aqui. Bastidores saindo aí. Dá só um clique aí que vai abrir Tá aqui. enquadrado direitinho? A gente vai ter que ficar quieto pelo jeito. Peraí. Vamos ficar. Vou me multar aqui. Vamos ver. Peraí, caralho! Eu já liguei ouvido, cara. Peraí. Deixa eu lembrar a música, peraí. É música nova, é lançamento. Tô com medo, mano. E rufem os tambores. Vai, clica aí pra ver se abre a câmera. Minha placa chegou, você agorou tanto, mas não adiantou. Ela chegou, tu se ferrou, agora cala a boca, deixa de caô.
Minha placa chegou, você me agorou tanto e não adiantou. Ela chegou, tu se ferrou, agora cala a boca aí de Onorocô. Vira a traseira, vira a traseira! Vira a Traseira, traseira! caralho! Aê! Ninguém não gostou! Problema seu! Tchananã, tchan, tchan, tchananã, tchan, tchan. Sabe o que eu vi agora no... Olha o que eu vi agora no podcast? Ela falou assim, gente, eu gosto de funk, eu gosto de rock, eu gosto de tudo, eu sou muito epilética. Ai, caralho, cara. Velho. Tô te falando, cara. Ai, a cara do Marcel. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Volta. Olha a vergonha alheia. A cara do Marcelo. Detector de desgraça do Marcelo. A gente tenta. Ai, cara. Mas se era isso? Eu esperei até agora pra isso. Vou fazer assim, vai. Não, então faz assim, como é que é? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Eu vou representar o Marcel em um meme. Pera aí. É esse aqui. Esse aqui é a cara do Marcel, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Respira, Guto. Mas eu envelhecendo. Vai. Perdendo a noção, velho. Acho que a gente já viu de tudo. Não viu de tudo. Tem muita merda pra ver. Lógico que tem. Porra, as coisas no sense, nós é cringe. Quem foi que caiu? O Gabriel. Gabriel não resistiu. Gabriel não resistiu, não aguentou. Né, mano? Gritaram pra ele, é cilada, Biano. Corre! É cilada. Ninguém sabe o que é essa frase, ô. Peraí. Não, mas sabe? Oh, aqui nós somos youtubers profissional. O youtuber profissional está preparado para tudo. Então vamos achar aqui. Cadê? É cilada Bino. Isso aí é velho. Então vamos lá, olha aí. É uma cilada, Biano. Pronto. A gente aqui relembra que a molecadinha aprende muito. Isso aqui é cultura, rapaz. Isso aqui é choque de cultura. Achou errado, otário? Tá. Cultura é legal. Choque de cultura ele vai lembrar. Que é legal. Mas, cara, deixa eu me desmontar. Caraca, mano. Foi mal, velho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer em vídeo vai ficar melhor. Nossa senhora. Sutiã, velho. Olha aí. O Gabriel tá pedindo pra voltar aqui, ó. Não, tirou onde você arranjou isso, velho? Isso é biquíni. É biquíni, pô. Porra, não tem a sei produção Gabriel. aqui tirando tudo aqui, ó. Ele esqueceu o Gabriel. Só a mãozinha. Ricardo, Não, e a pessoa apoia. Isso que é. Ricardo, Aí, ó, me deu o boné, ó. Isso que é, entendeu? Sobe o Gabriel também. Bom é você ter uma pessoa assim que te apoia. A pessoa que compra a peruca, a pessoa que te dá as ideias, tá ligado? Ou seja, tem uma mente por trás de toda essa coisa, fazendo a engenharia. Não, na verdade eu tenho as ideias e a pessoa era pra falar assim, tá louco? Não, mas a pessoa, vamos. Aí do nada a pessoa chega com os apetrechos. Ricardo, subiu o Gabriel que você me subiu, eu tava na espera e você esqueceu o Gabriel lá embaixo. Ah, porque... Ah. Puta, mas é lá embaixo mesmo, porque não dá nem pra ver ele. Porra, mas o cara não sabe usar o negócio. 100 mil inscritos e não sabe usar o StreamYard. Não, mas tava Gabriel, lá no lança seu fundo, curso de mano. StreamYard Tá aí, saindo velho. minha voz ainda? Cara, Aí- o pior é que eu saí não foi nem pela performance. Eu gostei da performance, mas meu fone Bluetooth acabou a bateria bem no Puta, meio. o Marcel tem uma tese sobre fone Bluetooth. Ele já Não, falou eu sei sobre qual isso é aí. a tese dele, mas Ele já falou sobre o já P2 e o essa parada do Bluetooth. fone umas 20 mil vezes, eu insisto em usar fone Bluetooth e sempre acaba, cara. Aqui, ó. Virou um peso de Pois papel é, agora. velho. Pois é. Aqui, ó.
Marcel tentando explicar na Asus que foi uma boa ideia mandar um ROG Phone 5 pro canal coletivo. Quer que eu dance com ele na mão? O meu ROG chegou! Agora eu vou fazer o review, mas que calor! Fudeu. Meu Deus, O cara. que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu também não sei. Tipo, dancei com o ROG 5 na mão, rimos muito, perdi o emprego. Tá merda, cara. Tá que pariu. O vizinho Boa mandou noite, falar pessoal. baixo. Boa noite. Cheguei um pouco tarde, mas parabéns, Ricardo, pela sua plaquinha nova, que tá muito linda ali na frente da sua TV defeituosa, tá? Fala assim da Agregou minha valor à LG. TV. Minha LG colada com cuspe. Isso é Ricardo, LG meu colado com cuspe, velho. Diga, Ricardo, meu querido. bom. Eu vou ter que sair, meu querido. Tá bom. meu. Parabéns, Entrei, foi, Gutão. tá? Porra, cara, muito merecido esse teu prêmio. Ontem. Tamo junto, tá? Qualquer Obrigado, parada, você sabe Gutão. onde me achar. Galera, todo mundo aí, Marcel, Gabriel, Pablito, James, um abraço pra todos vocês aí, cara. Boa noite. Boa noite. Valeu mesmo. Muito boa noite. Aí depois eu vejo esse trecho da live e morro de vergonha, mano. Ah, tu jura? Porra. Já tava uma tardinha preta antes, viu? Um tercinho de lactotan. Tá carregando esse negócio. Antes de assistir. Tem uns negócios aqui, uns tarja esquisitos aqui. Toma, Tem de toma tudo. antes de assistir. Antes de assistir, toma. Ele achou uns traficantes estranhos aí de tarja preta aí, depois que ele Puta, passou sério, por... velho. Eu falei que. Não, eu falei no Instagram que tinha acabado o meu remédio. Aí, Apareceu. aí eu ia ficar 15 dias sem remédio até a consulta, que eu tava ficando doido. Mano, apareceu tanta gente querendo me dar tarja preta. Eu falei, cara, Apareceu remédio traficante que de só tarja vende preta, velho. Só vende com receita brava, os caras dando pro Ricardo. Se um dos Eu caras vou arruma preso, tanta mas não tarja fico preta. sem os seus vídeos. Toma o remédio e começa a fazer vídeo, vai lá. Cara, Não é legal? Isso é a identidade do seu canal, né, velho? sim. Tá tarja preta. Tá aqui, Mudar o ó. nome do canal, né? Ricardo Ó. Tarja Preta. Como tem gente louca no mundo. Não, mas já, tipo, não vou entrar nessa. Eu acho Então do eles sabem que é caralho. zoeira, pô. Eu- Sabe que é não, zoeira. Sabe o que eu acho mais do caralho de Eles tudo? não ligam, eu você xingo não ter eles do desistido, YouTube. velho. É você Não não ter ter o quê? desistido até hoje. Não ter o coisa quê? mais- Não ter desistido. Ah, tá. Continuado. Mas por quê? Porque, Desistiria. porque muita gente desiste, velho. Sério? Sério, não tem resiliência pra continuar, acha desculpa pra não fazer, se cansa porque percebe que é um trampo do caralho. É um trampo do caralho. Cara, o que não me faz ir além é ter um outro trabalho. E Mas o que... Não acho. Sério, acho velho. não. Não acho. Porque Não assim, eu vou te explicar por quê. O que me adoeceu e o que me adoece é o outro trabalho. Então, o outro trabalho, ele me prejudica tanto psicologicamente que às vezes você não tá bem pra criar aqui. Entendeu? Então, mas sabe o que eu acho, Ricardo? Sendo bem sincero, eu não tô lá no seu trabalho, não tô vivendo sua vida, obviamente. Sim. Não dá pra eu falar isso. Sim. Com certeza não tem como. Mas na minha vida eu posso te dar como exemplo, tá ligado? Todas as empresas que eu passei, a culpa sempre foi minha, velho. A culpa é minha de estar lá ainda. Não, a culpa sempre é minha, velho. Porra, quando eu entrei na Asus, cara, era o lugar menos improvável pra me dar bem. Era o menos provável, era o mais improvável pra me dar bem. Era uma empresa que tinha meus 4, 5 taiwaneses no escritório, na Barra Funda. Não tinha ninguém, velho. Não era nada. Sabe? Então tá na sua cabeça esse negócio, cara. Você que vira a chave. Você vira a chave a hora que você quiser, aonde você quiser, na hora que você quiser. Só que é difícil ter esse controle também. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Só porque alguém tá falando pra você virar a chave, você vai lá e vira a chave. Tá ligado? Mas se você enxergar o trampo de outro jeito, você enxergar as coisas de outro jeito, é um processo que na hora que você leva isso a sério, mano, as coisas mudam. Então, Você eu tô trabalhando. O mundo muda ao seu redor, você muda, velho. Eu tô trabalhando pra ficar aqui, fazer isso aqui e tornar isso aqui a minha vida. Se você não trabalhar isso agora, Estou ou a partir trabalhando. de agora,
Na hora que isso aqui pagar as contas do jeito que o outro trampo paga, você vai pedir as contas do trampo, aí você vai ficar só nisso aqui. Aí todos os problemas que você tem aqui que você não resolveu, agora você vai começar a pegar eles porque não estão resolvidos e começar a jogar nesse trampo que é 100% esse. E aí esse aqui vai estragar também. É uma boa forma de pensar. Né? Verdade. Hoje esse aqui já manda naquele lá, já. Então, o que eu acho é que se isso é verdade, olha que tesão. Que delícia, hein? Mano, você vai pro outro trampo e fala assim, mano, na hora que me encher o saco eu falo tchau. Mas então, tá nesse nível. Na hora que me encher o saco eu falo Pô, Gabriel. tchau. Entendeu? Ou se eu quiser eu falo tchau já. Mas eu não acho que você saindo de lá vai fazer aqui render mais. Eu acho que você faz isso aqui render mais na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não é bem assim, velho. Não, lógico que é. Você vai ter sacrifício, não vai vir de graça. Eu sinto um pouco isso também. Eu tinha muito medo quando eu tava no meu emprego anterior. Agora eu tô desempregado, eu tô colocando tudo aqui, velho. Percebi que eu consigo ganhar dinheiro aqui nessa porra. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ganhar dinheiro aqui. Eu tô ganhando. Eu fiz o salário do meu mês. Esse mês agora, eu fiz o salário do mês que eu ganhava lá tá ligado? Na outra empresa que eu trabalhava. Eu tava com medo da porra. Eu vejo um pouco isso também no Ricardo. Um pouco de, assim, medo de largar lá, tá ligado? Tacar o foda-se. Dá um medo, sim. É porque é uma segurança, né, Ricardo? Eu entendo como você sente que de toda forma é um dinheiro que vai cair lá no mês, certo? Não, ele tem que tirar proveito disso enquanto der pra ele. Enquanto ele achar que vale a pena. Mas o que eu tô dizendo é, aproveita que você tá costurando pra fora, né? Trabalhando num lugar e fazendo o outro também dá certo. E, cara, arruma a tua cabeça antes disso aqui virar 100% do seu tempo. Porque na hora que virar 100% do seu tempo, se aqui não arrumou, sim, todos esses problemas vão fazer isso aqui ficar ruim. Aí você vai achar que tem que ir pra outra coisa, fazer outra coisa. Não, isso aí eu já tô tratando já. Um beijo, minhas psiquiatras, meus psicólogos. Vários, né? Toda a equipe psiquiátrica do Hospital Ana Costa. Cara, precisa de um aqui. Caralho. Vai ter uma lista de chamada, né? Ô, Marcel, será que daria certo uma live desta na Twitch? Já tá rolando na Twitch, meu irmão. Vai pra lá, gente. Não, a live tá rolando na Twitch. A live já tá rodando na Twitch. É só vocês irem pra Twitch. Vai lá, dá uma chance. É porque quando a gente fala Twitch, todo mundo já associa game. Se tiver live na Twitch, tem que ter game no meio. É esse que é o conceito. Isso é entre os As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu conheço são assim. Então, isso é o que os criadores de conteúdo pensam. Não é o que as pessoas pensam. Porque a maioria que tá assistindo aqui nem sabe o que é o Twitch. Aqui deve ter o quê? Quatro pessoas na Twitch, nem isso. Não, e vou te falar a real. E pra mim, essa é a mina de ouro pra todo mundo que cria conteúdo hoje. Porque só tá lá na Twitch, em grande maioria, o público gamer. Só que o público gamer não é todo o público do Brasil. Ele é uma parcela bem pequena. Se você começa a migrar as pessoas que estão aqui te assistindo no YouTube pro Twitch e pedir pra elas darem o sub lá que é de graça, porque a maioria assina a Amazon Prime, tem muito mais. Muitas delas nem sabem que podem dar nem sub. Nem sabem, mas é o lance de educar. Toda a live eu falo isso. Eu educo as pessoas, entendeu? Porque, cara, aí ela vai dar sub, cara. Eu tenho uma porrada de sub hoje em dia. Ó, eu tenho 106 seguidores na Twitch. É só começar a educar os caras. Galera, vai pra Twitch. Coloca aí o endereço da Twitch, Ricardo. Escreve aí o endereço da Twitch no chat. Aí manda os caras abrir duas abas aí, fica nos aqui, dois. ó, duas abas, é verdade. Aqui, ó. Abre as duas abas, assiste nos dois, tá ligado? Os caras assistem no celular, velho. Não, vai assistir lá, velho. Coloca na TV da sala. O único problema da Twitch é o seguinte: quando você não tem a parceria com eles, né, que você precisa atingir algumas metas, a sua live não vai ficar disponível em todas as resoluções sempre. Isso é um problema que eu tenho, porque às vezes se você está transmitindo em 1080, a sua live só fica em 1080. E na Twitch, o 1080 da Twitch é muito mais pesado, muita gente reclama de não conseguir acompanhar a live, às vezes por causa da internet que não carrega. É muito bom. Tá ligado? Mas não é um problema. Isso acontece um cara fala, é muito raro, tá ligado? Não, geralmente, se tiver disponível em todas as resoluções, é mais fácil para assistir.
você consegue atingir mais gente que não tem uma internet tão boa para acompanhar em 1080. Mas também não é um problema, não é um problema, não é um negócio que impede. Silêncio. Aqui tá em 720. Quanto que precisa pra 1080 na internet, velho? Pra 1080? Ó, coloquei o link da Twitch aí no Cara, o mínimo da internet já faz, né? O máximo que a Twitch permite. O máximo que a Twitch permite é 6.000 megabits por segundo. Então, assim, são 6 mega. 6 mega. Aí você precisa de download. Você tem 6 mega de download? Então, não tem por que se preocupar. Cara, eu nem tenho esse negócio de sub. Você não tem porque você ainda não chegou nos níveis. Você tem que chegar nos níveis. Só falta o nível de espectador. Que são 3.3. Então, galera, quem tiver aí, que tiver Twitch, vai lá, deixa 2 abas abertas. Se você tiver no PC, deixa 2 abas abertas e faz os 2 aí. Tem um monte de gente indo lá agora. 2 abas abertas aqui no YouTube e Twitch pra prestigiar. Cheguei Chiquinho Scarpa. Não gostei de você ter ido lá. Já chega assim. Pra isso aí era melhor nem ter ido lá, caralho. Eu xingava aqui mesmo. Volta pro YouTube. É culpa do Marcel. Aquiles, eu vou fazer vídeo do Rogue com vestido de Pablo Vittar, só de raiva. Putz. Só baixar o aplicativo da Twitch, pesquisar por canal conectado ou em twitch.tv/canal conectado. Já colocamos aí no chat, né? Tá no chat já o link. Canal conectado. Às vezes o pessoal acaba pulando, o pessoal não vê. Tá aí de novo, ó. Salve TCL Minions, meu Deus. Existe? Meu Deus. Não. Existe isso? Não, foi assim, eu tava falando, a TCL lançou um smartphone, né? Nossa. Sensacional, por sinal. Sensacional. Aí eu tava falando... Tudo celular falou que o bagulho, Melando. Naquela descrição ali, o S21 Ultra perdeu, velho. Não, eu queria vender tudo que eu tinha aqui pra comprar aquele celular. Segundo tudo, celular era o celular mais foda pica da galáxia. Aí eu tava elogiando, né, o aparelho. Aí apareceu 45 dislikes do nada. Eu vi. Na live. Aí os caras falaram que eram os TCL Minions. Falei, será que tem? Quando eu conheci o Bernardo, ele tinha 17 dislikes. Aí do nada 40 e lá vai rola. O cara tá, poxa. Não, mas tem, eu não sei que eu falei, tem algum fã aí que toda vez que eu abro live à noite, aí chove dislike. Hoje tem 37. Manda os caras vir aqui. Cara, pra mim é engajamento, velho. Eu tô nem aí, mano. Ativar a notificação só pra dar o dislike. Vim pelo Arrancada. Aí, ó, o Robson confirmando, a imagem aqui tá muito melhor. Muito melhor e o áudio. É lógico, quem vai pro Twitch fala, caralho, mas é muito melhor. E é a mesma transmissão, cara. Que demais! Ai, que delícia! Porra, ele bloqueou todo mundo com essa Mas tava falando um negócio importante. Foi mal, eu apertei sem querer. Aquele alívio cômico, parece Ai, meu Deus do céu. Eu apertei sem querer. O pior é que ele bloqueou todo mundo. Tá? Não, ele tira o microfone, foi sem ele querer. Interrompe o anúncio de todo mundo. O cara ajudando o Twitch. O bagulho... Eu tava fazendo scroll, aí quando eu fiz o scroll, eu... cliquei, aí foi o... Que delícia! O cara ajudando. Pá, o Twitch, não sei o que. Foi mal. Retoma. Ai, caralho, velho. Volta o raciocínio. Cara, tem de tudo no meu canal, eu não fiz lá o vídeo. O NFC é uma droga. Aí não tem fanboy de NFC, velho. Vai se fuder, velho. Tem fanboy de tudo, né, mano? Caraca, é que NFC é muito cômodo, mas não é nada seguro. Não é nem cômodo. Ó, o Switch foi lançado hoje, um novo Switch, né? Tem fanboy ao ponto de comprar o novo Switch por causa das coisas que melhoraram nele. Não, melhorou tudo, trocaram tudo, cara. Uma tela LED agora vai fazer toda a diferença na gameplay. Não, mas assim, eu, né?
Nintendo Minion, eu achei do caralho. Agora Eu não posso falar nada, porque eu vou, então, vou comprar. É justamente isso, tá ligado? Tem gente como eu que vai comprar essa porra, tá ligado? O Marcel já deve ter comprado. ele Já tava- encomendou. Não comprei ainda. Não comprei. Ainda, ênfase no ainda. Mas vou comprar. Eu tenho certeza que eu vou. Não tem como escapar. sério. Pra ver os gráficos, super gráficos em 400p agora cara, pelo LED. tipo, é a mesma coisa que o Mario Bros, cara. O Mario Bros é o mesmo jogo desde 1985, só muda a skin, velho. Eu compro todo ano. Ô, quando chama nós de moço, não parece que nós é velhão mesmo? Ô, Ricardo, tua live tá como inglês na Twitch, tá? É? Depois muda isso aí. Depois muda lá, mas Na é hora porque que você a abre a entrega live, fica. A entrega É. fica estranha, né? É verdade, agora que você falou, eu vi, é verdade. Depois você muda isso daí. É bom mudar porque senão você não é entregue, tá ligado? A galera não recebe suas Não, paradas, não. seu canal fica sendo mostrado nas lives do Twitch só pra gringo. Os gringos, que porra é essa? Cara, imagina na hora que ele tá dançando ali, o que os gringos deviam pensar, velho. Você fala, caralho, what is that? What the fuck is that? This is a Shimeo channel! Ó, pergunta boa pro Marcel aqui, ó. Polêmica! Nossa, baixou o Marchioli aí agora. Olha, não sei se ele enaltece NFC nos aparelhos. Se ele faz, é um tremendo babaca de fazer isso. Mas o que eu posso dizer pra você é que eu tô aberto à discussão, como foi da outra vez, e, mano, Faz a thumb. Marcel Campos diz que tô aberto à discussão. Vamos debater. Adriano Pontes é um tremendo babaca. Corte! Mete o corte, mete a thumb, Marcel, mete a thumb perguntar e uma foda-se, porra. malandro. Tem fone capado no Brasil, Marcel? Opa! Galera, dá a porrada nele pra eu fazer a thumb, vai. Não, É só ele fazer Adriano, assim. não tem nem graça, cara. Adriano já currei uma vez lá no Canaltec quando me entrevistou. Eu comecei Já o quê? Tu já o quê? Currei. Torei. Ah, entendi outra coisa. Eu já ia fazer outra thumb. Mas é isso mesmo. Torei, currei. Então assim, meu irmão. Marcel Campos diz que Adriano. torou. Adriano, te amo. Ah, brincadeira. Acho que é isso. As pessoas têm que entender que isso aqui é entretenimento, velho. Pá, depois sai todo mundo tomar cerveja. É que nem futebol. O cara dá no meio e tal, depois tá todo mundo tomando Dá o quê? cerveja. Para. E se vier encher sei. o saco, vai tomar no cu também. Ah, velho, os caras não entendem. Aí o Flávio Viegas Leva dá uma tudo- boa ideia. Canal Conectado Cortes. Aí põe assim na thumb. Marcel tudo pro coração. torou Adriano Ponte. Parece Eu Exatamente. torei Adriano Ponte. Aí foi a foto dele assim. Aí Parece o título é assim: esporte o do dia em Flow que o da vida, Marcel torou. O Marcel fala que torou a Adriano. Que esses canais de corte é tudo assim, velho. É só tudo clickbait, assim, velho. mano. É só Nem clickbait. faz. Se você ver o contexto, não faz sentido Não algum, tem mas sentido é nenhum, isso que tá velho. lá, tá ligado? Aí, ó. Zenfone 9 com traseiros de plástico de foguete? Mano, a galera foi pra Twitch só pra falar merda. É, por isso que eu não vou pra Twitch. Isso aqui vai te ajudar pra caralho hoje na Twitch. É, né? Porque os caras estão escrevendo, tem isso aí também. né? Então, pode escrever merda à vontade aí. Né? Inclusive, você pode mudar pra português sem precisar sair da live no Twitch. Você entra lá. É verdade. Muda. Pô, não sei nem É só ir no mexer, estúdio cara. de criação. Mas vai Dá pelo pra- computador. No celular não dá? No celular não é É. muito legal pra isso, não. É no computador. Twitch, o lance tá no Note, velho. Eu sempre que tenho que ir porque É por isso que minhas no meu lives caso, não a Twitch bombam no upa as Twitch. lives com o nome errado. Pô, é verdade, tá em inglês, você não chama os caras. Aí realmente não tinha nem como. É outra coisa, você tá em talk show e podcasts. Ou você tem que ficar em Just que da Chatting, hora. ou você tem que ficar em Ciência e Tecnologia. Essas coisas importam lá no Twitch. Caralho, que A categoria da live. É. Depende da entrega. Tipo, Onde eu não- mexe, doido? Eu, particularmente, não sigo nada de talk show e podcast lá na Twitch. Eu, particularmente. Então você não Já seria vou entregue usar pra essa mim se eu dica não lhe aqui. seguisse, tá ligado? A performance minha no Twitch melhorou muito depois que eu mudei pra Ciência e Tecnologia. Foi, né? Tava em podcast e talk show. Depois Onde que tem que ir pra mudar? Aí eu não. Vamos lá, Não vamos lembro. tentar te ajudar aí à distância. Vamos lá. Aula ao vivo, aprendam aí, galera. Compartilha a tela, não sei. Vai mostrar o. Não, dá pra compartilhar. Não. Compartilha não. Não, foda é que tá dando eco.
É que você tá dando play no seu próprio vídeo, não? Ó, é o seguinte, você vai lá a minha tá em inglês, tá em séries, deve ser configurações para você, engrenagem. Aí tem o stream e tem channel, que deve ser o canal, o segundo. Aí quando você clicar em canal, aí vai aparecer 3 opções na parte de cima da página. Que é sobre marca, schedule, né, que seria agendamento, e feature content, eu não sei como é que tá traduzido isso daí. Na engrenagemzinha? O resto da sua boca aí, Gabriel, caralho, mano! Que porra é isso, moleque? Como é isso, pô? Cara, frente da câmera, cacete! Aquele pãozinho de queijo borrachudo. Vou comer um pão de queijo, cara. Deu esse pão de na queijo. boca, velho. Não. Um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo. Você achou aí, cara? Eu não sei nem onde eu tô. Ó, vamos lá, de novo. Do lado esquerdo. Pera aí, vamos lá. Tá no Twitch, você tá no estúdio do Twitch, tá? Pô, tá ensinando, velho. Onde é o estúdio da Twitch? É onde tem? É Boa. onde tem? Clica no seu ícone lá do lado direito em cima. Tá, no meu ícone, tá. Cliquei no meu ícone. Cliquei. Aí tem canal, estúdio de vídeo, painel de controle do criador. Estúdio de vídeo. Estúdio de vídeo, tá, estúdio de vídeo. E aí? E aí, e agora? E aí do lado esquerdo tem as opções? Tem. Isso. Nas opções do lado esquerdo tem uma que deve ser configurações. Configurações, tem. Aí tem stream e tem canal, channel. Tem canal. Channel. Canal. Foi. Aí quando você. Alguns lugares, não todos, do Twitch, isso é uma coisa que eles precisam melhorar, a UX deles. Você vai ter ali as opções em cima: sobre, marca, schedule, feature content. Eu não sei se tá em inglês para você ou português. Tá em É português. conteúdo em destaque, no caso do Ricardo, é conteúdo em destaque. É conteúdo Aí, de destaque. No conteúdo que você desce, aí tá ali, ó. Quais são as categorias, tá vendo? Aí você vai ver, ó, qual categoria que você tá streamando. Tá vendo ali? Categorias transmitidas recentemente, tá escrito aqui. Mas não Só aparece. pra você ver. Não tem nenhuma categoria aqui. Ótimo. Então aí você sobe, vai em stream. Desculpa, stream não, foi mal. Vai direto em Stream Manager, do gerenciamento. É o primeiro que tá do lado esquerdo. Primeiro que tá do lado Gerenciamento esquerdo. de transmissão. Tá. Isso. E aí do lado direito você tem esse mais, não tem? Tem. Então, já tá aparecendo aí para você editar as informações da stream, com um botão roxo? Tá, editar dados da transmissão. É aí, ó. Tá. Aí que tá talk show e podcast, que nem você falou. Categoria. Agora clica nele e escreve Ciência e Tecnologia ou Science Technology. Pô, Science Technology não vai sair, não. Mas vê se aparece Ciência e Tecnologia. Eu não sei como é que fica em português, porque o meu tá tudo em inglês, cara. É Aqui, Ciência e Tecnologia. Aí já não é isso, né? Mais zoeira, mas tudo bem, vamos lá. Então, e aqui tá geral, o quê? No geral. E agora? O inglês aqui embaixo você coloca português. É isso aí. E agora eu vou virar o mega pica da galáxia do Twitch. Não, mas vai ficar melhor. Agora tem um direcionamento. Definitivamente não. Agora foi. Pelo menos agora tá certo, né? Ok. Isso é uma coisa maluca do Twitch, por exemplo. Você pode mudar o título da live a hora que você quer, as coisas a hora que você quer. A live rolando, com tudo rolando, você pode mudar tudo. O YouTube pode fazer porra nenhuma. Você pode botar enquete pro pessoal responder, votação no chat, a interação é muito melhor. E essas coisas todas aí no painel da stream, né? Você pode clicar naquele mais e você pode adicionar essas coisas para ficar tipo botões rápidos para você acessar isso. Entendi. Eu quero fazer só lives polêmicas. Então, você pode fazer um negócio muito legal que são apostas, palpites, né? Os caras apostam os pontos do canal. A galera ganha pontos do seu canal. Só que você precisa subir seu nível para isso acontecer. E aí, pra você descobrir onde você sobe o nível, é só você ir ali do lado esquerdo de novo. Aí você vai no segundo, que seria Insights, eu não sei como é que tá em português. E aí o terceiro, né, dentro de Insights, o último, que são os Achievements, talvez as conquistas, não sei como é que eles traduziram. Aí tem os PF, né, que é aí pra mim. Então tem o primeiro que é começo, que é um chapéuzinho de formando, depois tem azul,
Aí tem outro ícone que é amarelo, que é construir uma comunidade. Aí tem outro que é roxo, que é Path to Affiliate, pra você virar afiliado. Caralho, aí tem é muita último, coisa, né, velho? que é o checkmark, que é o Path to Partner. Ixi, bagulho pra caceta, mano. É muita coisa. É bem até completo, né? Mas até affiliate você chega rápido. Você vai vendo os requisitos deles, não é difícil. Até affiliate você chega rápido. Você que já tem público já, você começa a transferir o público, você chega rapidinho. E no affiliate você já começa a receber grana de volta. A Já Célia é tá falando ali, ó. identificado. A Célia, pelo menos esse tutorial é top, diferente do que o Guto arrumou pro microfone dele, que foi uma saga. Ali foi foda, velho. Aquele microfone do Guto durou umas 4 semanas pra ele ajeitar. Próxima meta é a placa do Roxinho. O Roxinho tem placa também? Não, Tem não. essa parada. Só se for o Roxinho do Nubank agora, que tá dando cartão Black aí. Dando ou não, né? Só se tu for pica da galáxia. Não sei de nada disso. Nubank. Marcel, ele não se preocupa com essas coisas, ele tá lá do outro lado. Ah, De boa. Verdade. Porra, aí o Nubank colocou a Anitta de acionista. Puta merda, hein? Tá bom, Porra, né? velho. Não. Tá, faz que nem o Silvio Santos. Tá bom. Se abrir uma poupança, faria até sentido a campanha. Velho. Caralho. Porra, foda agora. Não, pra mim não faz o menor Exato. sentido, mano. Não, na verdade até faz um pouco. Eu vi um pessoal comentando sobre isso, que é em parte uma campanha de marketing, né? Mas eles colocaram ela como conselheira do Nubank. Então, conselheira. Que conselho conselho, ela vai é dar, uma velho? posição Dá conselho importante pra que toma caralho. decisões num Exato. banco. Então foi Dá conselho pra caralho. você um marketing exagerado. Não eu é nada diria. disso, ela não faz nada, ela só ganha uma grana pra dizer que é. É que nem quando a porra da Polaroid colocou Pra vincular a imagem. como diretora criativa. Que nem quando a Intel pegou e colocou o Will I Am como diretor criativo. Fez campanha dele com o crachá da Intel, caralho. Tá ligado? A porra da Huawei colocou a filha de uma puta da Que gentil. Galgador como diretora de criação. Você paga uma grana aí, seja. E pronto, e fala que é, e faz ação, e foda-se. Essa galera, você dá qualquer grana que eles estão pedindo, eles fazem. Inventa uma função e bota lá. Então, vários acionistas da Nubank estão querendo sair porque colocaram ela lá. É justo, É uma né? ação de marketing cagada. Cagada. É só uma ação de marketing. que- Ela não é. é ela o não mesmo- conselheira de verdade. Ela não é. Ela não pertence ao board. Lógico que ela não é conservadora, velho. Nem tem como. Não, nem tem como. Independente, não tem como. Porra, a Anitta, velho. Tá ligado? Mano, é o mesmo tipo de marketing da Samsung com a Anitta, né? Que paga um caminhão de dinheiro Não, pra o ela usar detalhe Samsung e ela só aparece com o iPhone na mão. Eles Quer poderiam dizer, ter colocado faz marketing como pra Apple, embaixadora, né? Eles poderiam ter colocado embaixadora, né? Mas não, prefere. Cara, a Anitta não pode falar, porque pelo menos ela usa às vezes e passa umas vergonhas lá no Instagram. Teve stories que ela foi gravar, ficou toda estourada. Ela, nossa, gente, ela saiu de casa pra mostrar o negócio e estourou o stories. Ela, nossa, peraí, o que tá acontecendo? Quer dizer, ela tava usando. Não fez uma E por propaganda que ela boa, mas posta? tava usando. Eu acho que a Anitta não sabe nem usar o Android, velho. Eu também acho que não. Cara, Sendo bem sei real. lá, pra velho. isso. Não Ó, porque ela não tem capacidade. Não é isso. É porque simplesmente nunca usou. Cara, assim, a minha ideia é assim, a partir do momento que eu sei que a empresa deu um caminhão de dinheiro pra pessoa, um caminhão de dinheiro, pra pessoa usar aquilo, e mesmo assim a pessoa arrisca perder um caminhão de dinheiro pra usar outra coisa, é porque aquele negócio não é bom, aquele outro negócio é melhor. Pra mim a propaganda é essa. Não é isso. Ela Isso não é uma- liga. Ela não, Não, liga. ela não liga Como é que porque é? só é mais dinheiro, entendeu? Não, Se não, fosse não, o primeiro ela não caminhão liga. de dinheiro, Não, ela não liga, ela não tem noção. Esses caras chegam num nível que tem negócio acontecendo embaixo deles que eles não sabem o que tá rolando. Tem um monte de gente gerenciando. Então chega só o contrato pra assinar, ó, que você vai ganhar tanto pra fazer essa parada. Já chega Então nesse você nível, perdeu. tá ligado? Não, é sério. Cara, pra você ter uma ideia, quando a gente fez contrato com celebridade, você já deve imaginar quem, eu não vou falar pra não comprometer, a gente colocava, ó, você não é obrigado a usar o produto, mas você não pode aparecer com outro. Porque a aparência pública, você não pode aparecer com outro. Durante que é o esse que período acontece aqui, com ela. entendeu? E aí você coloca multas no contrato. Ó, vou A deixar Bang, pagar a Bang tudo, faz deixar isso, pagar né? tudo. A Bang faz isso com um monte de influenciador aí. Lógico. Tipo, você é óbvio que você não é Bang, impedido. é todo mundo. É, quem tem um mínimo de lógica, né?
É todo mundo. Trouxa quem não faz. Quem não eu também acho. Se eu tô te pagando, velho. É por aí. Aconteceu a mesma coisa com a Juliette. Não adianta, velho. A Samsung pagou. Cara, a Juliette, empreste meu telefone aqui. Aí puxou o iPhone Pro Max. Tiraram da mão dela. Eu não li, não, me dê aqui. Ela levantou assim, aí veio uma mão assim do além. É uma autossabotagem, né, velho? Se autossabota num nível. Porque é mal brifado. Eu vou te dar uma dica. Quando a gente fez a primeira campanha do Zenfone. Que foi com a Sabrina Sato. Cara, eu fiz a migração do telefone dela, que era um iPhone para um Zenfone. Na época. Eu fiz. Pra garantir que ela ia ter tudo lá, que ia funcionar do jeito que ela queria. Porque não era fácil fazer na época. Tá ligado? Pra garantir. E aí ela usou durante o período todo e depois acabou o contrato e ela voltou pro iPhone. Normal, é o telefone que ela quer. Se ela quisesse usar outro, usaria outro. Cada um usa o que quer, meu irmão. Tem essa. Depois daquilo lá eu falei, eu não vou mais passar por um perrengue desse, porque é um caralho, você sempre fica com o cu na mão. Então eu vou botar no contrato que não pode aparecer. Não é que ela não pode usar, porque tem... Mano, eu vou te falar, já teve. Olha só a situação. Eu não vou falar nome de novo, porque pra tomar processo desses caras é 2. Mas tem uma mina muito famosa, que a gente chegou a sondar pra fazer campanha. Assim como a gente fez campanha com Marina Rui Barbosa, por exemplo, tinha uma mina no mesmo nível, até mais do que ela na época, que a gente sondou pra fazer a campanha. E aí ela negou. Caralho. E aí ela negou e a gente perguntou, mas por que, né? Tem alguma justificativa? Ela falou, não, porque não é iPhone. Se fosse iPhone, ela faria. Caralho. Aí eu falei, putz, legal. Beleza. Continua esperando a Apple bater na sua porta. A Apple não precisa, porque eles fazem propaganda de graça. Isso é uma coisa que eu falava pra todo mundo. Toda essa galera do show business que eu tinha contato, eu falava, poxa, a gente quer fazer uma ação com vocês. Não, mas isso é um negócio importante, diferente, legal, que vocês querem fazer e tal, mas o valor tem que ser não sei o quê, porque exclusividade. Eu falei, olha, já é mais do que a Apple paga. Hoje ela faz propaganda de graça da Apple. Exatamente. Verdade. E aí o pessoal falava, não é bem assim, veja bem. Acho que é assim. Não, mas olha aqui, ó, tá aqui ó, no Instagram, aqui, ó. Tá usando o negócio, tá fazendo propaganda automaticamente. A Realme colocou a Camila de Luca como embaixadora da marca. Aqui, me mandou um celular. No outro dia ela tava... Desculpa, não sei. Saiu do Big Brother aí. Aí, no outro dia, tá ela lá com o novo Realme, um monte de foto, bababá. No outro dia, tá ela no espelho gravando story com o iPhone dela. Não, e outra, você podia passar 3 fotos abaixo, já era com o iPhone 11 Pro. Então, não sei, eu acho que é um marketing, sei lá, furado, velho. Tem que saber fazer, cara. Você tem que saber fazer isso. Não é só você pagar pra alguém ser embaixador. Quer ver uma outra parada? A gente tá fazendo uma estratégia agora com o notebook de fazer os notebooks aparecerem em alguns canais. Sim. Um deles você já deve ter percebido que foi inteligência limitada. Eu percebi vários já. Então a gente tá fazendo isso. Isso é um acordo que a gente tá fazendo com os canais. E a gente não pediu pra eles usarem, pra eles explicar, não. A gente falou, a gente quer que apareça no seu canal como se você usasse. Isso é massa, velho. Aí vai o Ricardo e faz propaganda da Apple. Podia fazer com a Adrenaline, eu podia ter um Asus aqui. Caralho. Ao vivo. Eu podia ter aqui um Zenbookinho 14 com 2 telinhas, entendeu? Mas eu não tenho. Eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar o meu MacBook. Caralho, ao vivaço. Mas seria legal se elas fizessem isso com a Adrenaline lá, o Diego usando o notebook da Asus aparecendo em vídeo, ia ser legal pra caramba, cara. Então, aí que você se engana. Esse é um público fácil de eu ganhar. Ele já tem que Vocês têm que entender que existe uma diferença muito grande. Uma empresa de tecnologia, para investir a longo prazo e muito dinheiro num youtuber, num influenciador, num canal de tecnologia, não compensa. Sabe por quê? Porque você tem que falar das outras marcas. Ele não pode ficar amarrado, né? Seu conteúdo, você tem que falar das outras marcas. Sim. Mas esse tipo... chegar e falar,
Agora, Ricardo, eu vou colocar aí o Asus, tem que usar só o Asus, hein? Como é que você vai falar mal do Asus se tiver entrando dinheiro da Asus aí? Mas esse tipo de... Você pode até falar, mas você pode ter certeza que a gente vai parar de dar esse dinheiro depois. Mas esse tipo de marketing que você falou, de colocar na bancada, é legal, é interessante. Você não vai ficar falando todo dia do produto, mas tá logo ali, tá? No caso... É a galera de tecnologia. Eles vão fazer... vai falar. O Loop ficou um tempão. Eu não sei se ainda tá usando Asus. O que eu acho é de hardware. Eles fazem Eles têm que testar todas as marcas. Não dá pra ter exclusividade. Não dá. O cara tem que testar tudo. Não tem como ter exclusividade, não tem como garantir que vai estar sempre ali. O Will usou porque ele gostou muito do produto. Gostou pra caralho. Ele falou disso muito tempo. E a gente ficou 6 meses pra falar pro cara que ele podia ficar com o produto. E desses 6 meses ele ficou usando lá porque ele gostou, velho. Ninguém obrigou ele. Muito melhor pra mim. E pra mim é um bom marketing. E eu acho é o melhor marketing que existe. Sinceramente, o melhor marketing que existe é o produto ser bom. Sim. Esse é o melhor. Começa por aí. Que aí mas a gente já associa isso, né? Porque a gente conhece o cara, sabe como ele é chato esse negócio de computador, e o cara tava todo dia com o computador na mesa. Então a gente sabe que associa uma coisa com a outra. É um negócio natural, né? E aí fica mais realista. Se você conversar com ele, você vai ver, ele basicamente já faz alguns anos que ele compra só notebook ROG pra produtora dele. Só notebook. Até os computadores de mesa eu vi que ele monta muito Asus, velho. Muito. Então, assim, mas, de novo, entendeu? Agora a gente falando de celebridades. Cara, eu viro pro maior. Olha só, pra vocês entenderem as discrepâncias de tamanho também, de público, obviamente, tá? O mundo de tecnologia. O mundo de tecnologia ele tem que pegar e falar de tecnologia, dos produtos, das empresas. Lançou um produto novo hoje, não importa de quem, você vai pegar e você vai falar, velho. Pagando ou não. Porque você tem que criar conteúdo. Agora, como é que eu quero pegar e vender para um público diferente, que não tá aficionado por tecnologia, que não me conhece? Eu quero chegar em quem não me conhece. Eu quero chegar em quem não imagina que eu existo e que eu tenho um produto desse. Eu tenho que ir para outros caras que não falam de tecnologia, que falam de outras coisas, que não tem nada a ver com tecnologia. É lá que eu tenho que botar a grana. E vice-versa. O cara quer vender carro, o cara tem que vir colocar dinheiro nos caras de tecnologia. Exatamente. Você entendeu? Essa é a lógica da propaganda. É eu chegar mais longe, aparecer para mais pessoas que não me conhecem. Sim. E eu acredito jogar uma puta grana num lugar que todo mundo já me conhece. O que eu percebo é que não pode também deixar de fazer isso, né? Tanto que não deixam de fazer, né? Não só a Asus como as outras marcas. Eu excluo a Apple, porque a Apple não faz nada disso mesmo. Mas não deixam de fazer esse trabalho ainda assim, né? Com o mercado que já existe. Eu fiz um vídeo até falando, nos Estados Unidos a Apple rala pra vender, não rala? Eu não sei, eu não vou mentir. Nos Estados Unidos a Apple é número 1 em vendas de smartphones, mas é o seguinte, meu irmão, é propaganda pra tudo quanto é lado. Não, então, nos Estados Unidos tem marketing. O quão é verdade esse lance da Apple exigir que só mocinhos utilizem os produtos dela? Isso aí é... Agora diz que tem isso. Tem isso, tem um monte de coisa. A Apple joga uma grana em propaganda aqui nos Estados Unidos que é brutal. No Brasil não precisa porque, como o Marcel disse, o artista faz de graça. Chega de fora. Toda hora tá com o iPhone na mão. Não precisa porque, vamos lá, cara, a Apple tá cagando e andando pro Brasil. Vocês não entenderam isso ainda? Imagina. Tanto que ela coloca o preço que coloca. Não compra, foda-se. Porque, mano, ela tá vendendo, foda-se. Ela vai vender de todo jeito lá de fora, porque os caras importam, tá ligado? Mano, ela não tá nem aí, cara. Ela sempre nem ganha, aí, velho. Zero de importância. Eu até citei isso no vídeo. Que lá fora ela faz propaganda, gente. E aí no Brasil que ela... Faz muita propaganda. É insana a coisa. Se você procurar propaganda da Apple Advertisement, Apple Commercial, você procura, você vai ver uma porrada que você nunca viu na vida. E só com os caras foda ali, Brown James. Os caras muito foda, velho. Aqui não precisa. Aqui não precisa, porque aqui já é joia, né? Já é ouro, já é ostentação. Lá fora eu já vi propaganda de jogo na TV, velho. Aqui não tem, né, essas paradas mais. Mas não então precisa, porque aqui já é sonho de consumo. Lá é mais um, então tu tem que meter propaganda que senão ninguém vai comprar. Lá não é tão caro assim, não é status como é aqui.
Mas eles começaram a fazer propaganda aqui recentemente. Alguns anúncios de 15 segundos no YouTube. Eu fiz um comercial desse aí. iPhone que não trava. Exatamente. Mas coisa, isso é pouca, só pra falar que faz. Porque aquele comercial mentiroso do iPhone não trava é o pior, velho. Como é que não dá processo o negócio daquele ali? Porra. O que é pior? O pior é o seguinte: quando eu apareci metendo pau na fruta, quando eu apareci detonando e expondo, todos os caras da mídia cuzão, os cuzão, se você não veste a carapuça que estiver escutando aí do outro lado. Todos os caras da mídia cuzão, todos os caras da mídia que pagava pau pra Apple, que ia em evento da Apple, pegava o crachá e tirava uma foto e postava no Instagram. O cara não faz isso em nenhum evento de uma empresa. O cara vai no evento da Apple, ele pega assim o crachá do evento, tira a foto do lado e posta. Mas que cuzão, filho da puta, babaúdo do caralho, velho. O cara é, velho. Grátis. Olha só, e o cara fala, eu sou jornalista, conceituado. E o cara faz isso. O cara faz isso. Só no evento da Apple. Só no evento da Apple o cara faz isso. Aí, meu irmão, esse mesmo cara foi meter o pau em mim. Olha aí, o Marcelo fica falando dos outros. Não fale mal dos outros. Fale só da sua empresa. Caralho, mano. O Steve Jobs falava mal de todo mundo, velho. Ele ficava detonando todo mundo, falando mal de todo mundo. Pois é. A porra da Apple fez uma campanha que ficou famosa pra caralho, que era o PC contra o Mac. Lembra disso? Que era um carinha vestido de terno e gravata, marrom, óculos, e vinha o cara que é... Eu sou um PC. Eu sou um Mac. Eu não lembro, tá? Eu vi. Eu não lembro, mas eu vi. Detonando todo mundo que usava PC. Pejorativo. Tá, aí pode. Aí ninguém fala nada. Aí quando eu vou zoar a Apple, aí não pode. Esse caso aí desse jornalista, eu já peguei a referência. Tem mais de um, procura bem. Mas esse específico do crachá, na hora que me veio na cabeça, assim, eu falei, será? Eu não imaginava, mas... O que é pior? O cara não faz isso pra aparecer pro público que tá seguindo ele ali. Ele não faz isso só porque ele é um paga-pau chupa-ovo da fruta, velho. Ele faz isso que é pra gerar discórdia e inveja dos outros jornalistas. De que não foi isso. Esse é o intuito. E tem gente que não fala nada sobre a maçã porque sonha em um dia tá lá pra tirar foto do crachá. Como se fosse possível um ser humano mortal, normal, tá lá. Do evento. Não, mas não é difícil você tá lá, cara. É só você cadastrar como mídia e... Você acha que é difícil? Não é. Se quiser, eu vou. Eu pego meu canal, cadastro como mídia e vou lá. Faz sentido. O cara quer ir convidado, pô. Não, quer ir pago, né? Mas sabe que a maioria deles não vai com nada pago, né? A Apple não paga. A Samsung paga. A Samsung paga com hotel 5 estrelas e business class. Muito bem, business class. Você sabe quanto custa uma passagem econômica para você para os Estados Unidos? Custava, né? Agora com essa pandemia zoou tudo. Custava $1.500 uma passagem, ida e volta, tá? Por volta. Depende para onde você vai, de onde você sai e tal. Pode ser mais, pode ser menos, se tiver em desconto. Econômica, tá bom? Sabe quanto custa a mesma passagem, no mesmo avião, na classe executiva? $7.000, $8.000. Eu já mostrei aí a Filhos de Sung mandava 7 caras, 8 caras, 10 caras de business, sendo que cada um deles vale por 5 passagens. Ela poderia levar 50 pessoas, 50 jornalistas do Brasil, mas aí ela leva 10 e lambe a bunda dos caras, velho, e faz os caras amar. Lamar, Lógico. Eu não quero perder a viagem maravilhosa para Nova York todo ano. Business. Ficando no Ritz, Hotel 5 estrelas. Não quero, velho. Não quero porque eu sou um fudido e eu nunca vou conseguir fazer isso por minha própria vontade. Não quero. Foda. Eu duvido que esses caras cheguem e falem assim, é o seguinte, pega minha passagem business e me dá mais uma passagem, transforma em econômica, me dá mais uma passagem, que eu quero levar mais um cara comigo na minha equipe pra fazer uma cobertura legal. Pergunta se isso rola. Marcel, mas tem muita gente que não é fodida, mas quer ficar nesse meio também, né? Tem muita gente que tem grana. Muita gente eu não vejo. Eu vejo pouca. Bem pouca. Que vai nesses eventos assim, também não é muita gente que tem esse business aí, não. Bem pouca. Bem de primeira classe. Não, eu tô falando de Samsung.
Samsung. Tô falando de filhos de Sung, tá? Filhos de Sung. Tô falando de filhos de Sung. Todos que a Samsung eu tô com esse negócio aqui. Todos que a Samsung leva pra fora é assim. Eu já mostrei milhões de coisas bizarras que isso aqui faz. Milhões. Tá tudo lá no Instagram. Sempre que dá uma bizarrice eu mostro. Porra, mas como é que as outras pessoas que usavam há muito mais tempo que eu nunca citaram nada? Fala que isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. A resposta o Marcel acabou de dar. Quando voltar aos eventos eu vou de primeira classe, vou pro Hits, vou... É isso aí. Porque não é possível que ninguém vê o que acontece com isso aqui, velho. Ou o cara mal usou e já fez o vídeo, né? Não, quem compra vê. E não compra mais. É exatamente isso. Quem compra vê. O cara compra, vê e não compra mais. Aí às vezes você acaba falando coisas assim, que nem às vezes eu falo assim, não, assista lá o canal grandão e tal, mas assiste também vídeo de quem comprou com seu dinheiro. Aí você fala, tu quer dizer então que quem ganhou não é sincero? Não tô falando isso. Tô falando que você pode ter várias opiniões, não fique só com uma opinião. Vê o cara que gastou 6 pau no aparelho, e às vezes o cara tem uma outra opinião. Eu gastei mal dinheiro nessa porra aqui. Então, quando ele faz os bizil, porra, indignação, meu irmão. Vai aqui, ó. Então, a tua análise é diferente, Marcel. É diferente. É a mesma coisa se eu tivesse pago pelo ROG. Se ele me der um bizil fudido, eu vou te devolver. Ah, pô, deu merda aqui, mas pega aí, não é meu? Sabe o que eu gostava? É quando eu ligava para um veículo e convidava para ir para Computex ou para CS, e o veículo virava para mim e falava o seguinte: olha, a gente não vai aceitar a passagem nem a estadia. A gente vai bancar. E tinha muito veículo que fazia isso? Poucos, mas tinham. E isso é do caralho. Que ele não quer tá, ele não Isso quer quer dizer que ele não quer amarrar, né? Ele não quer amarrar nada. Aí é bom. Isso é foda. Então assim, e aí eu já peguei vezes também que o nego virou pra mim e falou o seguinte: olha, a gente vai, mas eu não quero que a passagem venha pra mim. Tipo, a gente oferece tipo pro dono do veículo, ou a gente oferece pro editor-chefe. Eu não quero que venha pra mim, eu quero que vá pra um outro jornalista que a gente vai em dois e a gente quer fazer uma cobertura melhor. Um vai ser bancado pela empresa, o outro é pra fazer uma cobertura melhor. Isso acontece, cara. Aí a pergunta é, por que quando tá pagando business class levando de 5 estrelas, isso não acontece? Foda. Por que leva blogzinho que no Instagram tem 10 likes cada foto que posta lá de produto? E não leva site gigante? Aí, esse daí tá indo de business class, meu irmão. Ficando no hotel 5 estrelas. Garantida a viagem pra Nova York todo ano. É isso aí. Mas tem que ser um bom menino o ano todo. E trabalhar no Papai Noel não vem. E trabalhar no bastidor. Tem que ser um bom menino. Lógico, opa. Fazer intriga e o caralho. Opa. Porque quem conhece bem os nomes internos sabe do que vai entender exatamente a analogia que eu vou fazer agora. A galera não quer fazer parte. Ó, escuta essa que vocês vão entender. A galera não quer fazer parte do clubinho da Samsung. A galera quer fazer parte do curral da Samsung. Eita porra. Faz sentido. Você que tava falando aí que eles são gado? Não. Você não conhece bem. Você não conhece bem. Ah, então saiu do cu da vaca. Você não conhece bem. Foi o esterco. Isso tem, velho. É com isso que eu brigo no mercado. Esses são os meus competidores. É com isso. É com isso que eu brigo. É foda. Esse é meu competidor. Esse é meu competidor, cara. Cara, eu tava vendo, analisando tudo, né? Os canais, tudo, vendo tudo aí. E pra você, assim, se você levar pro lado financeiro, o que as pessoas fazem tá certo. As pessoas estão ali pra ganhar dinheiro, tá todo mundo certo. A verdade é que os canais que ganham dinheiro com o YouTube, eles são vendedores. A verdade é essa. Eles vendem os produtos. Eles não estão aqui para te dar o review pensando no inscrito, isso e aquilo. Não. Porque o que dá dinheiro é o link na descrição.
Por que eu tô falando isso? Porque eu nunca ganhei dinheiro com isso, não sou de divulgar link na descrição e tal. Fiz isso com esse S20FE aí. Aí eu tive um gostinho do que dá o link na descrição. E eu não vendi muita coisa não. Mas eu vi ali em 15 dias um negócio que eu falei, caralho! Falei, porra, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, o pessoal tá fazendo vídeo ali, não é pra... minha análise é bom, não é bom, não. É pra no final falar, tá aqui embaixo, ó. Vai lá, meu Bom, ainda filho. bem que eu falo no começo, então não tem problema. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado, entendeu? Na parada do link da descrição, cara, é como você vai usar isso. Você vai usar isso pro bem, pra ajudar as pessoas a comprarem em um lugar seguro com um bom preço, ou pra induzir ao erro, né? Como eu falei, eu fiz o meu salário. Então, mas hoje eu vejo que é o comprar por comprar. Sim. É como eu falo, eu fiz o meu salário na live. Porém, eu coloquei um monte de link lá da Kabum, da Americanas, que foi onde eu achei o melhor preço, tá ligado? No mesmo dia na live. Eu vendo falando mal, velho. Eu falo pros caras, ó. Se o cara quer comprar. Velho. Mas eu tenho um vídeo no meu canal que chama A Polêmica do Link na Descrição, onde eu disse. Eu vi. Velho, eu falei pro cara, ó, o aparelho é isso, tem problema disso, ele esquenta, ele é isso, tudo de ruim. Não falei nada de bom, só falei assim, ó. Mas se mesmo assim tu for comprar essa porra, tu quiser me ajudar, tem um link na descrição. Mas se o aparelho... você for comprar, o link tá aí, é isso aí. Cara, eu fiz isso com... Vendi 6 aparelhos. Eu fiz isso com o K22, cara. O K22 é muito ruim. Dele ali, ó. Eu vi. Acabei de ver aqui. Pedindo. Valeu aí, James. Valeu, James. Cadê? Ah, tá. Acabou o plano. Não é o ilimitado, Esse plano da Oi é bom, hein? Esse daí... Deixa o like aí se você não deixou. Eu vou bater os 200 likes, vai. Eu fiz isso com o K22, é um produto ruim, claramente de entrada, claramente da Casas Bahia. E eu fiz isso pra alertar as pessoas justamente, ó, você vai comprar na Casas Bahia, não pega isso, pelo menos preço tem coisa melhor. Mas eu falei, se você for comprar, pelo menos pelo link da descrição. E apareceu lá na Amazon, cara, caiu uns 4. Caralho. 4 pessoas compraram pelo meu link a parada. Eu falando no vídeo inteiro, a tela é horrível. 4 sofredores, um negócio bonitinho, mas o processador é de 2018. E os caras compraram. Cara, no canal, mano. Sábios masoquistas técnicos. Eu fiquei muito triste, foi na Black Friday passada, quando eu vi um canal que eu gosto muito do cara, eu gosto do canal do cara, e eu acho que o cara é gente fina, porque todo mundo conhece, fala que é gente fina, mas é aquilo, se torna dinheiro por dinheiro. Pegar um Philco Hit e meter o Philco Hit lá no... Philco Hit é Philco Hit, porra, tem 128 de memória o Philco Hit, aproveita que vai acabar, sabe, tu cria aquele hype, tá aqui na descrição, vai acabar logo e... Eu falei, mentira, mano. E eu sou um cara assim, velho, que eu vejo esses negócios, foi que nem naquela bosta daquele vídeo que eu fiz, porque me sobe um negócio, velho. Aí dá vontade de ligar a câmera, eu sou que nem tu. O cara que é assim. Então, sobe o negócio. Mano, fica puto. Hoje eu compreendo mais. Quando eu comecei a compreender, Marcel, naquele vídeo. Porque pra mim, velho, aquele vídeo eu acho que eu tinha o quê? 60, 70 mil, sei lá. Mas eu, porra, tô falando. Foda-se, ninguém tá ouvindo essa porra que eu tô falando, não. Aí aquele vídeo deu burburão. Aí eu falei, porra, tem gente ouvindo essa porra mesmo. Então agora eu não faço mais, porque eu sei que tem gente ouvindo. Mas às vezes dá vontade, velho. Você tá no meio. Se você tivesse... Quando eu fiz a brincadeira do tipo, seria legal ter um canal que tem um gringo que faz review de outros canais, ele faz só isso no canal dele. Ele não tá no meio. Entendeu? Ele faz só isso. Ele não tá falando de tecnologia. Porque você tá falando de tecnologia. Você vai falar de algum outro canal de tecnologia, vai pegar mal. Não tem jeito. Não tem como escapar disso, tá ligado? Agora, se você quiser fazer um... eu sei. Mas é que vai pegar mal, porque vai gerar um monte de interpretação diferente. É uma exposição que você não precisa fazer, tá ligado? Se no seu canal você começar a falar do Lázaro, você começar a falar do Mamãe Falei, você começar a falar do Henri Bugalho, beleza, você não tá no meio dos caras, tá ligado? Pra falar nem de coisa de polícia, nem de coisa de política, nem porra nenhuma. Então você pode falar que ninguém vai vir encher o seu saco e gerar interpretações diferentes. Agora você tá no mesmo meio que o outro cara que você tá falando, aí é foda. Tá ligado? É que nem ficar falando aqui do Jaime Palilho da tecnologia. Vocês sabem quem é.
Vocês não sabem quem é Jaime Palilo. Ó, a cara do Gabriel nem sabe o que eu tô falando. Bota no Google aí, vai. Abriu, na verdade eu fiz isso agora. Para abrir uma nova guia. A geração Z é assim, já abriu o Google. Já, geração Z. O Jaime Palilo da tecnologia metia o pau na Quantum. Falava que a Quantum era puta que pariu, White Label é uma merda e não sei o quê. Aí vem lá a Multilaser, faz uma ação com o cara e sai falando que a Multilaser é maravilhosa. É a mesma White Label da Quantum. O mesmo. E eu ainda mandei mensagem na época pro cara e falei, ô Jaime Palilo, mano, essa porra é White Label, velho. O que você tá falando? Ah, agora já foi. Né? Eu li isso aqui, ó, e eu lembrei a matéria que saiu no G1. Cara, eu procuro no Google. No G1, acho que foi no G1. Aí só aparece aquele do Carrossel. Desculpa interromper. Como aparece o Jaime Palilo do Carrossel. Do Carrossel. É isso mesmo, é o Jaime Palilo. É o Jaime Palilo. Só que é o da tecnologia. Tá? Eu não peguei a referência. Talvez eu até conheça o cara. Mas não, você vai saber quem é e tal, mas você não vai sacar. Eu acho que não. Eu não saquei. Eu achar o link aqui. Quem não sabe? Você sabe, seu filho da puta. Seu filho da puta. Ô, Pablo, se você sabe, manda aí no chat privado. Eu vou procurar o link aqui. Aí eu vi a matéria que os caras estavam... Eu já entrei em redação de canal grande, velho. De canal grande. O chefe lá quer te conhecer. Beleza, vamos lá, legal. Sento lá pra conversar com o chefe. Chama mais um, chama outro, chama sócio, não sei o quê. Pô, muito legal você tá aqui. Pô, legal pra caramba. Então, a gente vai começar a cobrar pra fazer review agora. Aí eu falei, como? Não, agora review aqui vai rolar só pagando. Uma estratégia nova e tal do canal. Eu falei, olha, você tá falando de publi? Eu entendo. Publi paga-se para o canal falar aquilo que a empresa quer que fale do produto. Não é falar bem, é que a empresa quer que fale. Tem o briefing que a empresa vai passar, é uma campanha. Tá ligado? Pode até ser construído a 4 mãos. Pode até ser sugerido pela empresa que o outro lado crie o roteiro, passe para ele aprove linha por linha, devolve e fala isso aí, ou muda aqui, ou muda ali. Isso é um publi editorial. O publi tá ok. Agora, review a gente não paga, velho. Porque review tem que ser idôneo. Pois é. Tem que e aí o cara falou, não, mas veja bem, aqui é um jeito diferente de fazer, não sei o que, tentando dar o papinho. Tá ligado? Aí eu falei, olha, você me desculpa, mas review a gente não vai pagar. Não vamos pagar review. Publi a gente vê um dia, mas review, nem fudendo. Eu nunca vou pagar por um review. Jamais vou pagar por um review. Ainda mais no meu canal de tecnologia grande, hein? Eu tive que escutar essa. Aí, um ano e pouco depois, vem um dos editores, já tinha saído do canal, e o cara vem conversar comigo. Pô, Marcelo, você é foda, hein? Porra, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Eu falei, mano, porque é tudo umas bosta, velho. Porque os caras são tudo um bando de filha da puta. Aí o cara, lá onde eu tava trabalhando, por exemplo, os caras falavam isso de você. Eu falei, mas você sabia que esses caras que estavam falando de mim chegaram a me ofertar isso pra cobrar pra review? Aí o cara, não sabia. O editor-chefe da bagaça não sabia, velho. É que os caras acham que são um DxOMark da vida, né? Que não tem nada a ver também, né? Não, que vai receber dinheiro pra dar pontuação de smartphone, tá ligado? Não, mas não é assim que funciona o DxOMark. A galera acha completamente diferente desse jeito. O DxOMark ele tem um protocolo bem simples de trabalho. É como se fosse um certificado, né? Não, ele é uma consultoria. Então você chega lá e você paga pela consultoria. Ele vai te falar o que você tem que mudar no produto. Essa consultoria constitui um monte de coisas. Todos os testes que eles vão fazer, os reportes que vai vir para você, e existem 3 momentos de checkpoint. Então quando você entregou tudo, 2 semanas depois começam os testes, eles voltam com o primeiro reporte preliminar para você não precisa estar lá. Aí você marca uma reunião com eles na semana que eles vão refazer os testes. Então você pode mudar as coisas do produto, os parâmetros que eles passaram para você. Olha, isso aqui na câmera não tá legal, o flash não tá legal, isso aqui, branco, o balanço de branco tá zoado. Eles falam para você tecnicamente ponto por ponto.
Aí você vai voltar nessa data marcada, uma reunião com os caras, você vai ficar numa sala o dia inteiro, sua equipe, desenvolvedor de câmera na sala o dia inteiro, e aí vai ficar indo e voltando. Ó, fez o teste de balanço de branco, melhorou isso, piorou aquilo. Você quer mudar alguma coisa? E aí o cara muda na hora. Ah, puta, mudei aqui e tal, teste agora de novo. É um dia inteiro, é uma consultoria. Aí tem a terceira vez, que é a última vez, que você volta e fica mais um dia lá completo, que é a última, é a final, para você mudar. E quando você termina, o cara fala o seguinte, ó, terminamos, a gente não sabe a pontuação. Você quer que publique a pontuação ou não? Você tem que decidir antes. É isso que eu queria saber. Caralho. Decidir antes. Publica ou não publica a pontuação? Aí o cara fala, pô, pode publicar. Pode Mas publicar. sem saber a pontuação. Não fala a pontuação para eles. Não fala a pontuação pros caras. Ah, tá. Agora... Você assina o papel se você quer que publique ou não. A gente pensando uma parada aqui, tá ligado? Não. Não, que é mó treta, velho. É mó treta. Por exemplo, a gente já assinou publicação que a gente fala, eu quero que fale só da câmera selfie. Eu quero que você faça review só da câmera selfie. Review não, tipo... O teste, né? A consultoria só pra câmera porque selfie. Já tem que traçar como se não fosse nem paralelo mais. Porque não faz sentido dizer que é um review. Tipo, não é um simples review de câmera, tá ligado? Na verdade, foi até bom falar disso, porque faz um tempo já que eu tô pra falar de ExoMark, como é que funciona, como é que é feito, como é lá dentro. Lá vamos nós. Mas mas o Marcelo responde que eu tô devendo, faz uma cara aí. Eu tô pegando muita opinião da galera. Não, mas é que muita gente se baseia. Né? Isso que muita gente se baseia pelo ranking do ExoMark e não entende como é que funciona a pontuação. Agora eu entendi porque é que meu G8X não tá lá na lista. Provavelmente ele pontuou tão mal que eles nem quiseram colocar lá. Mas eles não souberam a pontuação. Sim, eu tô zoando, não quiseram. Eles não estão sabendo qual foi a pontuação. Fazer a câmera traseira só. Sabe quanto custa fazer uma câmera traseira no ExoMark? Quanto? Não faço ideia, velho. Depende do conjunto, se são 2, 3, tá? Bota aí um conjunto tipo 3, que é o... 100 e 200 mil dólares. Porra! Deixa eu pegar ali na conta esse dinheiro. Quantos celulares eles precisam vender pra recuperar isso? Vamos fazer as contas agora. Muitos celulares tem que vender pra recuperar. Porque não é pra fazer... Isso daí é tabelado pela quantidade de câmeras que tem. Todo mundo paga a mesma coisa. Ninguém paga mais ou menos. Isso aí eu ouvi falar, assim que eu comecei a entrar nesse mundo, eu ouvi falar que, ó, não tem isso de tipo, o cara pagou mais pra receber uma pontuação melhor, nem tem como. Não existe isso, não existe isso. E a consultoria que eles vendem, que no final sai a pontuação, e antes de você saber a pontuação, você tem que decidir se vai publicar ou não. E outra, do lado de lá, eu achava que era assim, eu não vou mentir, tá ligado? Como consumidor, como alguém que comprava smartphone, eu sempre achei que era assim. Depois que eu conheci os caras, que eu comecei a conversar com os caras, foi que eu percebi que não é bem assim que funciona. Imagina isso, né? Imagina, eu fui lá na ExoMark. Primeiro, eu fiz várias reuniões com os caras já. Eles são franceses e eles ficam no subúrbio de Paris, né? Tipo na grande Paris, tá ligado? Então você vai num prédio, eles têm lá 2, 3 andares de um prédio, velho. Eles não são monstruosos, gigantescos, mas eles estão lá. E aí eu fui lá e conversei com um dos caras que é um dos fundadores, tá? Um dos diretores principais, que mexe com essa parte de publicidade e tudo mais. E eu conversei com o cara, a gente almoçou junto, foi legal pra caralho. Depois eu conheci o outro cara que é o diretor de vendas deles. E a gente trocou e-mail durante um bom tempo, porque eles não tinham ainda selfie. E eu era um dos caras que estava enchendo o saco deles para fazer selfie. E quando veio o projeto do Zenfone 6, eles já estavam começando a fazer selfie. Então, porque eu já visionava, né? Falei, a gente vai ter um produto que vai ter selfie, os caras têm que fazer selfie. Sabe? E aí eles foram abrindo, aí tem selfie, agora tem a parte de áudio. Muito legal a parte de áudio deles também, os testes são muito bons, cara. Porque quando você vai lá dentro, primeiro que você vai conhecer as pessoas que trabalham com isso, os chefes do departamento. Pô, tem um chefe de departamento, cara. O cara é PhD em física da luz, velho. É um italiano.
Caralho. Eu nem sabia que existia isso, tá Pariu, ligado? Caralho, velho. Você conversa com o cara, você fica até envergonhado de falar alguma coisa, tá ligado? De falar uma besteira. Você fica até meio assim, cara. Eu me sinto assim com engenheiro astrônomo, ou sei lá, com qualquer porra aí, imagina. Com Stadia, você se sente assim com Stadia, cara. Não, mas eles são dia a votados, gente fala sobre o Stadia. Essa porra aqui que fica toda hora escrevendo Connect Coins. É o seguinte, porque os pontos do canal no Twitch, que você vai fazer o setup depois, as pessoas ganham ponto assistindo sua live. O Twitch é legal porque tem os dois lados. E ele já batizou sua moeda aí, tá? Olha que legal. Porque você pode. No meu canal são canecadas. São as canecadas. Você dá o nome. Você vai lá e muda o nome depois. Mas olha que legal, o Twitch ele faz uma coisa, Ricardo, que ele promove os dois lados para ter integração. O lado da audiência e o lado dos criadores de conteúdo. O lado da audiência, o que é? Porra, o cara só ganha esses pontos aí se ele assistir sua live. E assistir a live. Não, o cara assistir a live, ele ganha ponto. E aí você pode criar, ali embaixo onde tem os pontos, o cara vai clicar e você vai criar como ele resgata os pontos. Que é fazer, em vez de ser um superchat, é fazendo pergunta, entendeu? Fazendo highlight, mudando isso, mudando aquilo. Você pode criar premiações diversas que são digitais, cara. Tá ligado? Então tem muita gente que faz essa premiação digital, tipo, toma água. Aí o cara vai lá e compra um negócio pra você tomar água, e toma água. Isso é uma coisa comum no Twitch, tá? Pra se hidratar e tal. O cara usa os pontos do canal. Eu uso os pontos do canal pra Marcel responde, MC One One, MC Space, o cara fazer pergunta. Então o cara compra a pergunta com os pontos do canal. Ele ganha pontos do canal assistindo o canal. Olha que legal. É isso que você quer que as pessoas assistam. Entendeu? Do outro lado, o outro mecanismo que ele tem, e aí tem várias coisas para fazer as pessoas ganhar mais pontos, tem o Hype Train, tem várias coisas que faz os pontos irem mais rápido, tá ligado? Que aí o dono do canal vai setando, arrumando, entendendo como isso funciona e promovendo o cara isso. Tem que ser meio rápido, assim, tem que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, que é para poder administrar isso aí. Não, alguém como moderador também que faz isso pra você. Se tiver um moderador melhor. Não é. Eu agradeço os moderadores, eles são do caralho. Mas é você que tem que aprender como criador de conteúdo. Você tem a obrigação de aprender. Depois que aprendeu, alguém pode te ajudar a entender, não tem problema nenhum, tá cheio de tutorial. Aliás, o Twitch tem um tutorial monstruoso. Tem a área de criador de conteúdo. Na própria plataforma tem um tutorial top, é verdade. Monstruoso. E é direitinho, passo a passo. Eles vão te falando passo a passo com outros criadores de conteúdo explicando como tem que fazer. Tá? E aí o que acontece, cara, é que tem o outro lado. Olha só, no YouTube é você para um lado e eu para outro lado. No Twitch, tá acabando minha live, vou fazer uma raid, um gank, como o pessoal fala. Vou jogar toda a galera que tá aqui no meu canal, eu vou escolher para onde essa galera vai cair e vai prestigiar outro canal que tá ao vivo, velho. Gank é um termo que vem do LoL, você sabe, né? Eu tô ligado. É que no Twitch fala raid, mas os caras usavam bastante, né? Porque jogando LoL no Twitch. Que é tipo justamente esse negócio de trazer uma ajuda, né? Trazer uma galera. Então, mano, vem uma raid gigantesca. Você joga lá no canal dos outros. Eu jogo direto no Ingrato, já joguei no canal do Gabriel. É muito legal você fazer raid, que aí a galera conhece um outro canal. A galera que tá assistindo conhece outro canal. Então, olha o que o Twitch tá fazendo. Tá promovendo uma comunidade de criador de conteúdo. E uma galera ficou lá. Uma vez eu tava assistindo o Sérgio Sacani. Aí o Sérgio Sacani disse, vamos lá pro Marcel. Aí eu, caralho, conheço, o bicho mandou ir pro Marcel do nada, aí eu fui, tá ligado? Não, mesma coisa, tava fazendo live, jogando no simulador, tava fazendo minha live, tinha lá acho que 8 ou 9 pessoas assistindo, aí o Marcel mandou, todo mundo tava na dele, sobe pra 50 pessoas, uma galera que já não se identifica vai saindo, mas ficou um bom pessoal até o final da minha live acompanhando. O pessoal que veio do Marcel, o pessoal começou a seguir o meu canal e às vezes aparece lá ainda, então... Não, tem outra parada que é legal, que é o host, né? Por exemplo, agora no meu canal, deixa eu ver, você coloca a lista dos canais que você quer que faz host, tá? E aí ele fica fazendo host. Agora eu tô fazendo o host do Guerreiro Teto. Meu canal tá automaticamente. Então eu coloco uma lista de canais que eu quero que faz host. Se eu não tô fazendo live, se alguém entrar no meu canal, vai ver o canal do live. Cara, que foda. Eu não sabia que tinha isso lá. Sim. Inclusive eu vou botar algum lá no meu que eu não sabia. Eu vou até olhar isso aí. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Então assim, isso que é legal do Twitch, essas promoções, tá ligado? Promover um lado de comunidade de criador de conteúdo e promover o lado de incentivar o cara que tá te assistindo a assistir mais. Com pontos, com uma porrada de coisas que... Aí são premiações que você, criador de conteúdo, vai criar, né? Eu tô virando embaixador do Twitch, né?
Não, você vai fazer um PhD aí, vai. Você é formado em quê? Em Twitch. Não, mas é uma curva de aprendizado bem dolorosa o Twitch. É verdade. Muito diferente do que a gente tá acostumado. Sim. Demorou pra aprender. Todo dia eu aprendo uma parada. Eu aprendi um monte agora, só aqui nessa conversa. Imagina o resto. Marcel, o que você acha das pessoas que tentam descredibilizar o Dexter-Omar? É um ignóbio, né, velho? Ignóbio. Ok, Google. Ignóbio. Deixa eu apertar o meu botão do Google Assistente aqui. Não serve pra nada isso aqui, vai servir agora, pelo menos. Esse ano nós tivemos um movimento muito engraçado, que foi mais um daqueles que eu me segurei para não fazer vídeo. Foi quando saiu a pontuação do S20 Ultra. Sai pontuação de OnePlus, Zenfone, de iPhone, da puta que pariu. Legal, fica todo mundo assim. Legal. Saiu a pontuação do S20 Ultra. Mano, é muita coincidência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais soltam o mesmo tema no mesmo momento, descredibilizando o Dexter-Omar, que eu tenho os dois e nada a ver o que eles estão falando e não sei o que. Eu falei, caralho, velho, que coincidência da porra! Mano, tem uns bagulho que você vê que é muito mancada, velho. Cara, nem viram lá, pô. Nem abriram, nem olharam o detalhamento dos caras, nem olharam. Meu irmão. É orquestrado, velho. 1984, George Orwell. Já leram esse livro? Não. A Evolução dos Bichos. Obrigado. Mas obrigado, eu conheço. Eu sou youtuber, pô. Tu quer que eu leia? Revolução dos Bichos, 1984. Leia esses livros. Leia George Orwell. Leia o Big Brother que tem lá dentro, 1984. Mas se tu falar Big Brother, os caras vão. Então, tem que ir lá, vem desse cara. Revolução dos Bichos eu li a sinopse, mas... Vamos pegar a Revolução dos Bichos. Tem uma coisa que ele fala que é foda. O animal jamais vai morder a mão que o alimenta, velho. É isso. Mas eu tenho cara chupando a bola dos filhos de Sung, velho. Mas eu tenho certeza mano, que ninguém faz isso. Lá, velho. Isso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que isso não é assim parte dos criadores. Eu tenho certeza que chega um fio ou chega um e-mail, então faz um pá aí pra descredibilizar o bagulho aí, fala que o bagulho é bom, que isso deixa o Zomar que sabe de porra nenhuma. Não. Os caras fazem livre espontânea vontade? Eles combinam? Pô, mas todo mundo ao mesmo tempo? Eu acho que não é combinado, eu acho que é aquele negócio. É loucura coletiva. Cara, é o lance. Você chegar no galinheiro lá, cara, cheio de milho pra dar. Qual é o galo que vai te picar? Caralho, será? Mano, filho de Sung tem mais de 50% do mercado brasileiro, ela tem dinheiro pra dar e sobrava, irmão. Se ela quiser dar produto pra todos os youtubers do Brasil, ela tem dinheiro sobrando pra isso. Dá. Ela tem. Pra dar. É verdade, Emílio. E não é nada do budget deles. Não é nada. É chato. Ele meteu um é verdade. Aí vai dar pra 5, dá pra 10. Pra quê? Nossa, esses aí faz parte do meu curral. Curral, de novo. Curral. Ok, Google, significado da palavra curral. Aí você já pegou pesado. Agora eu fiquei preocupado. Eu vou falar pra você no WhatsApp, você vai ter que mutar pra escutar, tá bom? O Rodrigo Inácio botou ali. Eu vou me mutar agora. 1, 2. Não estamos escutando, não. Não estamos escutando. Não estou escutando. Nós estamos escutando. O Rodrigo Inácio botou ali, ó. TechPix bateu pontuação máxima do ExoMarket segundo matéria do celular. Toda vez que eu leio TechPix, eu acho que tá falando comigo. Cadê? Vamos ler o chat enquanto o Marcel conta o motivo de ser curral. Bernardo mandou um abraço aí pro Ricardo. O Bernardo sempre Pronto. Sim, o Bernardo teve um incidente familiar e não está presente. Mudo, hein, Ricardo? Tá mudo. A não ser que você esteja mentindo. Tá. Gente, como é que ele... ele mutou no microfone direto. Ele desligou o microfone, vai que o StreamYard não funciona. Agora, isso é verdade que o Rodrigo Inácio falou que TechPix bateu pontuação máxima de ExoMarket? Não, ele tá zoando. Ele tá zoando que é o tudo celular. E tudo celular só solta... Aquilo é muito ruim. Segundo matéria do teu celular, eu fui pego pelo bite.
Caiu no bait, pô. Não, agora é sério mesmo. Eu achei que era um celularzão pelo tudo celular, velho. Não, pô, a TechPix é a câmera, cara. Eu queria comprar uma, sabia? Só pra ter aqui de coleção. Cara, eu vi esses dias um Moto G de primeira geração, acho que tava R$100, mandaram lá no grupo. Nossa, foi o Moto jogar X, um dinheirinho fora. Foi o sabe? Moto X de primeira Moto geração. Com aquele fundo de madeira, a traseira de madeira. É, jogar dinheiro fora às vezes. Jogar dinheiro fora em porcaria. Tô esperando a hora que o Ricardo vai colocar aí a mensagem do Ítalo. Mensagem do Ítalo? Qual o horário da mensagem do Ítalo? Italos. Agora, acabou de mandar. O último aí, a última mensagem. Opa, tchau. Tchau. Deixa eu desligar aqui também. Opa, tudo bom? Eu não tinha visto a mensagem do Ítalo. Desliguei aqui, tá? Ô, Ritalos, ou Rítalo, ou Ítalo Z. Você tá mesmo desinformado, hein, rapaz? Você conhece esse produto aqui? Esse aqui é o Zenfone 8, novinho, ó. Zenfone 8, ó. Olha aqui. Diz o Marcel que um dia eu vou mexer nele. Mas depois da performance de hoje, eu não sei não. Não, aliás, Ricardo, você pode mostrar pro Ítalo que tá muito desinformado. Ele tá montado, Marcel. Ele precisa estudar muito mais, velho. Eu tenho que desmontar ele, Marcel. Só mostra aí pro que tá com você. Mas ele tá montado, eu não vou desmontar ele. Sim, mas eu não vou desmontar ele, não. Pra mostrar aqui que tem P2, ó. O que é isso aqui do iPhone 5, meu irmão? Aqui, ó. P2, tá vendo? Eu não mostro porque eu não tenho um aqui, mas... Eu não mostro porque eu achei tão bonito quando ele fica assim, velho. Não quer tirar mais do lugar, né? Não, ele dá mau trabalho. Tá não, velho. Ítalo, mostra pra mim por que os outros tiram o P2. Que a gente trouxe de volta. Cadê os outros fazendo de volta? Cara, cadê, Ítalo? Até que essa resposta foi tranquila. Eu achei que ia ser no mesmo nível da bateria maior no Zenfone 8. Por quê? Porque eu tô considerando que ele é apenas um ignorante da matéria. Isso é muito bom. Ele não sabe. Não, é só um ignóbio. Ele não sabe. Ele não sabe. Porque chama todo mundo de ignóbio agora. E viesse perguntar, aí eu levar a galhofa, é brincadeira. Que eu não vou deitar pra basculho, não. Piada, né? Agora, quando o cara vem... Uma patuscada. Quando o cara... Ele falou porque a Asus abandonou, né? Tipo, não, ele não sabe, tadinho. Ele só precisa se educar mais. Ele tem um problema aí que ele não consegue se educar numa velocidade muito rápida. Vai saber. O Rodrigo aí também perguntou uma que merece. Android puro. Rapaz, falou esse termo, eu também vou fugir. Ultimamente, eu tô gravando um vídeo, aí eu vou falar de algum celular, eu penso Android puro, não. Android menos customizado, Android stock. Eu tenho o maior orgulho de ter acabado com esse mito, velho. Eu estou ocupado por acabar com essa porra desse mito de Android puro, velho. Tô aqui com... Eu tenho o maior orgulho. O Bernardo também, ó, agora gastando pra caralho ali. Tô aqui depois de 1 hora da manhã, a galera só quer gastar. Eu com o famoso Moto G, aí eu fui fazer o unboxing e ia falar Android puro. Aí me veio a imagem do Marcel na cabeça. Aí o Moto G, eu não vou falar Android puro, deixa essa porra quieta. Cara, que foi? Eu vi um vídeo de um dos nossos colegas aí, falou Android puro. Só que eu percebi que logo depois ele não gostou do que ele falou, tá ligado? Ele parou na hora de falar. Fica entalado. Android. Falou, aí ele lembra do Marcel, aí não sai o puro. Era em live, aí falou Android puro, aí fez. Eu percebi, tá ligado? Vocês têm maior preconceito com esse tudo celular aí, hein? Por quê? Essa dica eu já sigo faz tempo, mano. Ô Ricardo, mas se fosse só uma matéria ou outra, tava tudo bem, cara. Se fosse só o TCL, tudo bem, mas já faz tempo que tá um negócio meio estranho acontecendo nesse site. Eu tô sendo irônico, tá? Eu tô sendo irônico, tá? Não, eu sei que você tá sendo irônico, mas é que não é só o caso do TCL, já tiveram vários. Isso que é o mais triste. Não, o Gabriel tá numa idade que ele acredita nas coisas. Não, esse caso do TCL, só faltou uma coisa naquela matéria, escrito que era uma matéria paga. Só isso. Se tivesse escrito ali que é uma matéria paga, a matéria está ok. Como não tinha nada dizendo que era paga, a matéria não faz o menor sentido. E outra, Posso falar pra todo mundo? Quando você vê uma matéria que você acha estranha, não importa o que tá estranho na matéria. De qualquer veículo.
Tecnologia, obviamente, que a gente tá falando de tecnologia para um público de tecnologia. Mas de qualquer coisa. Vê se a matéria tá assinada. Vê se tem o nome de quem escreveu a matéria. Vamos ver agora? Pode ver. Já tô vamos botar na tela? Vamos pôr na tela? Vê o nome do... Rapaz, seria legal. Se não tiver assinada, não tem como você acreditar naquela porra. Qual era o nome do o nome de alguém pra culpar. Se tiver assinado, tem um link aqui. Xingar, velho. Já sabe quem é que você tem que xingar. É o nome da pessoa que tá ali. Deixa eu ver. Cadê o TCL? É o TCL-L10? Não, é TCL S20. Era o S alguma coisa FE, não era? SE, TCL 20 SE. 20 SE, nossa senhora. Vamos ver. Ia colocar na tela essa porra, que se foda. Né, mano? Minha nossa. Onde que fica a assinatura? Lá no final? Geralmente é no começo. No da começo? matéria, junto. Depende, não é uma regra. Não é uma tem que ser na matéria. Geralmente fica do lado da data, mas depende de cada site, é diferente. Pode estar no começo, pode 30 estar de junho. no final. Experiência de cinema. Experiência de cinema. Dependendo da resolução, mas eu duvido. Câmera espetacular com IA. Cara, não tem, velho. Não tem. Ninguém assinou, não dá pra xingar. Guilherme Souza, não? Tá ali, ó, Guilherme Souza. É esse aqui que nós xinga? Esse é o que xinga. Pô. Se você acha que tá errado, esse é o que xinga. Eu xingaria se eu conhecesse, mas... Não sei. Não, sem conhecer fica mais fácil, porque aí o cara não tem nem a... Melhor comentário. TCL SE, modelo smartphone com recursos avançados. KKKKK. Quanto pagaram pra vocês puxarem o saco da empresa? A melhor coisa de você coisar são os comentários, velho. Então é o cara aqui. Pô, e o cara coloca um bagulho bem escondido assim no meio do negócio nada a ver, né? Pra você já não achar, né? Sabe que uma vez fizeram uma matéria no... Não, mas porque no seu tá Guilherme Souza e no meu tá Paulo Montenegro. Não. Ih, caralho. Mas nesse... O seu tá diferente? Pera, deixa eu ver se eu tô na mesma matéria. No outro tá Daniel Justino, no mais recente. Eita, pera, deixa eu abrir aqui agora também. Sério mesmo que fica alterando? Aí é sacanagem, hein? Não, pera. Mudou o bagulho, velho. Me manda o link do que você Eu também não tô achando. Peraí, é o mesmo link. É, porque eu tô na matéria do TCL que diz a mesma coisa. Tela de cinema, blá blá blá, mas aí... Não, tem que ser o... né? Manda o mesmo link. Vou mandar aí. Manda o link. Muda o nome. Ia ser legal descobrir isso ao vivo, hein? Cara, se muda o nome desse negócio, detetive aqui. Se muda o nome. Detetive youtuber. Detetive youtuber. Mesma matéria, né? Sempre muda cada vez que entra, é foda. Mas assim, cara, eu Guilherme tive um Souza. eu tive um problema uma vez com tudo celular, porque um dia pegaram e falaram o seguinte, olha, a Anatel vai proibir que produtos que vem, lembra uma época que tinha isso, que a Anatel tava barrando, a Receita Federal tava barrando produtos que não tinha Anatel, uma parada assim, lembra? Dias que iam, não iam poder usar chip, telinha, produtos que não eram, que não tinham Anatel, que eram não homologados no Brasil. Aí o Tudo Celular colocou uma matéria e chegou em mim, a matéria rapidinho. A matéria era o seguinte: Marcel Campos diz ter falado com a Anatel para cancelar todos os produtos que não tem Anatel que vem da China. Caralho, foi tu? Tu é foda mesmo, hein? Porra, tu bateu lá na porta da Anatel e falou, opa, e aí? Bicho poderoso da porra. Na verdade eram e-mail inválidos, né? Que não tivessem e-mail. Aí você vai ler a matéria fala assim, num evento realizado pela ASUS, que foi um Humor de 3, foi uns 3 anos antes, eu falei que, mano, na hora que o mercado cinza cresce, o governo toma ação de diminuir o mercado cinza. Quando o mercado cinza é pequeno, o governo não liga. Mas quando começa a crescer, ele toma ação. Sempre foi marginal o volume do mercado cinza. Sempre foi pequeno. Quando ele é grande, o governo age para tentar reduzir, inibir. E estava começando a ter muito produto vindo da China, o governo foi lá e tomou a ação dele. Sai em tudo que é notícia. E eu falei isso, 3 anos antes, num onboard. E a filha da puta que escreveu isso, que eu nunca vou esquecer, escreveu isso porque não gosta de mim. Ele não vai com a minha cara.
Até aí Você não vai com a minha cama? Aí tudo bem, velho. Até aí tudo bem. Agora, colocar uma matéria dessa, pô, eu liguei pro cara, que é o editor-chefe, e falei, vocês são loucos? Eu já tirei print de tudo. Vocês querem tomar uma porra de um processo? Mas não demorou 10 minutos pra trocar tudo. Rápido, de 10 como minutos quem tá rouba. trocado. Meus advogados vão entrar em contato, aguarde. Como assim, velho? Qual é a força que eu tenho sobre a Anatel, meu irmão? Poderosíssimo aí, caralho. Caralho! Órgão do governo. Qual é a força que eu tenho sobre a Receita Federal? Eu trabalho numa empresa de tecnologia. Cara, Tá tão a mercê quanto os outros, né? a única coisa que eu tive assim, então, que quando eu comecei a fazer vídeo e tal, eu pegava muita informação lá. E eu fiz muito vídeo com informação errada, desinformações. Não, eu pra comprar, eu pegava lá a informação. Muita informação errada. Não, velho. tem galera que olha aquelas notas que ficam na ficha técnica. Não, cara. pelo amor de Deus, não. Tem não, gente não, que não. olha a nota. Aí da vez que eu fui olhar e tava tudo errado, eu não olhei mais, que eu não vou confiar numa parada que não vai me dar a informação certa. Eu prefiro ir lá no que site da pariu. fabricante e olhar. É, a gente dá aquela Cara, eu já torcida de peguei- nariz, assim. Já peguei jornalista, de novo, renomado, e é diferente as pessoas, tá? Não é sempre o mesmo, não, que eu tô metendo pau. Isso é mais ruim do que parece, se é que essa frase existe. O cara, numa coletiva de imprensa, eu falando sobre o produto, o cara falou, mas por que tem essa spec? Eu falei, não, o produto não tem essa spec. Não, mas tá falando aqui no GSM Arena que tem essa spec. Eu falei, mas o GSM Arena não é a Asus, velho. Caralho, tu tá falando com o cara... Puta que pariu, mano. Eu já peguei uma dessa, já. Em coletiva de imprensa. Quer dizer, eu fiz o bolo, mas saiu lá que a receita é diferente. Mas fui eu que fiz o bolo. Não, a receita é essa. Não, mas a dona Creuza falou que não, mas eu que fiz. Caralho, que puta. Hoje aconteceu isso. Vou dar um spoiler pra você de umas paradas muito loucas, que eu não posso falar, mas eu posso dar spoiler, vocês podem viajar. A maionese. Em breve, uma empresa que não faz produto para o consumidor final vai anunciar um produto para consumidor final. Caralho. Ok? Ok. Caralho. Ok. Essa empresa é queridinha do monte de gente. Galera, meu, chupa as bolas, geral. Cadê mesmo? Nossa. Beleza, mas tudo bem. Só que tem um porém. Essa empresa não fez esse produto sozinho. Fez com outra empresa. E essa outra empresa, no Brasil, tem um bando de filha da puta que gosta de meter o pau. Vai ser a coisa mais engraçada do mundo de ver. Caralho, eu tô muito viajando aqui. Análise. Vai ser a coisa mais engraçada do mundo. A empresa não faz um produto final, mas ela vai lançar em parceria com outra empresa que uma galera odeia no Brasil. É. Caraca, tá pior que Galera aquele jogo do galera Silvio desse- Santos, jogo não, de galera- 3 dica lá do Silvio Galera Santos. do Nicho Tech, os cuzão. Mano, tá com Entendeu? muita cara de positivo e multilaser. Não. Só falei que tá com Não, cara. positivo e Só falei que multilaser tá faz com cara. produto final agora, pensando aqui. Aí eu quero ver como é que tem cérebro de filho da puta que vai fundir, velho. Não O cara vai. vai querer falar mal, Não da vai. empresa que ele fala mal, mas aí tem a outra que ele chupa as bolas e que ele não pode falar mal. Se chegar a caixinha, o convitinho, Caralho, o brindezinho, Isso já vai não ser fala muito massa mais. de ver, Já não velho. fala mais Isso vai ser mal. muito massa de ver, velho. Não, Já vou ficar esperando o Vou te momento. dizer, vou te dizer mais. Aí, essa porra provavelmente não deve vir pra cá. Mas vai ser um lançamento global. E vai repercutir no mundo todo. A mente. Boa. Gabriel Dassi tá ali pensando, tentando descobrir alguma coisa. Não, alguma empresa que me vê na cabeça que não faz produto final é uma empresa que faz chipset, mas não faz. Nvidia. Eu não posso falar nada, velho. Não, ele não fala, não. Mas me veio. Não posso falar nada. Infelizmente, eu tenho que deixar super vago.
Quanto tempo pra gente ter uma definição disso aí? 1 ano? Alguns dias. Alguns dias? Sei logo, ainda bem. Então eu não vou ficar tão ansioso assim, já tá chegando. Não, mas já é loucura, pô, você ficar imaginando que vai lançar uma parada que ninguém espera, tá ligado? E que vai explodir a mente de todo mundo, porque vai E não juntar água e dá nem pra falar o que vai ser essa parada? Qual o produto? Não posso falar nada. Porra, que merda, hein? Caralho. Deixa eu tomar mais um remédio ali. Tarja preta. Mais um ansiolítico. Bateu, né? Bateu a onda forte. Galaxy S22 com iOS. Porra, Putz, que porra é essa? malandro, vocês estão fumando o quê, velho? Ó, Qualcomm. Qualcomm é uma queridinha e não faz produto final. Foi o que eu pensei. Qualcomm não faz produto final, ela faz chipset, assim, não vem. Samsung e AMD a gente já sabia, Ó, né? sim. Qualcomm com positivo. Qualcomm positivo. Buguem. Nossa, mano, na hora que rolar essa porra. São os próximos dias aí, cara. Na hora que rolar essa porra, eu vou ficar assistindo de camarote. Eu vou assistir de camarote. Juro. Vocês vão lembrar, Samsung e AMD não é. Não, Samsung e AMD tá estampado literalmente em tudo que é lugar da internet. Não é Samsung e AMD, velho. E a AMD não é uma empresa... Não, e a AMD faz produto final. Não, a empresa é amada. A AMD é amada pela galera de tecnologia. A AMD o meu também. computador é AMD também. A AMD tá aí A galera de tecnologia chupa as bolas da Samsung. no teu Xbox aí, pô. É juntar. Tá juntando duas queridinhas nesse caso aí. Aguardem a capa da Ingratezinha. Kid Bengala e John Tex. Putz. Se uniram. Para uma ação grandiosa. Gente, não é. Eles fazem isso produto final, caralho. Caralho, o Ricardo consegue ficar com 70 pessoas assistindo a 1h30 da manhã, velho. Eu sou muito fã desse cara, velho. Caralho. Mas é a conexão, né? Velho, a galera tá aí, tá todo mundo comentando, conversando com a gente. Aqui nós somos conectados. Por isso Ah, que o canal, o nome. Conectar o nome do canal, cara. O conectado não é conectado de conexão, é conectado de conectar pessoas. Ah, ó, tá vendo aí? Já é um slogan. E o Transitando Tech era pra quê? Ele fazer o quê? Nossa senhora! Nossa, Gabriel, que piada de gente grande. Caralho! Não, eu só. Essa foi foda. Pra transitar entre os corpos. Mandei isso aí É por isso que chamam quinta série. Ah, então é por isso que chamam quinta série, não é mesmo? Ah, Gabriel, piada de gente grande. A quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em ti. Puta, quem fala isso pra mim toda hora é o Mauri da Rede Geek. Nokia Connect People. Agora não adianta a gente ficar coisando a cabeça. O Marcel só jogou a sementinha só. Logo vocês vão saber. Deixa eu ver o dia. Tô cagando também. Deixa eu ver qual vai ser o dia, só um minuto. Caralho, mais ainda a gente agoniado, velho. Vai ser pior ainda. Ficar esperando o dia. Agora, falando dessa parada de informação errada, uns 5 veículos grandes, enormes aí, falaram que o novo Switch vinha com 4K. Um monte de gente noticiou depois deles, né, usando eles como fonte, e falou que tinha 4K no Switch. Aí depois tiveram que corrigir, legal aí. Mas isso nem faz sentido. Se o Switch viesse em 4K, eles iam ter que colocar qualquer coisa ali pra rodar 4K, porque o... Não, tem que mudar hardware interno. Tem que mudar hardware pra caramba. Hoje ele não consegue. Ô, Marcel. Marcel, você viu aí que o Equinius da pata quebrada aí bateu o A14 Bionic e o Snapdragon 888 aí em GPU? Quero ver no produto final, mano. Teste laboratório é fácil de fazer, até rápido. Não, e outra. A NASA vai pra Lua, um teste laboratório. Não, e outra, ele tá comparando um chip futuro com um chip passado, né? Caralho. Isso é de menos. Foda é você fazer teste laboratório, velho. Por quanto tempo, né? E o outro vazamento
no segundo benchmark perdeu 30%, no terceiro benchmark foi 30% de desempenho pro saco. Caralho! Cara, é o seguinte, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que não tem nada de novo em AMD fazer placa de vídeo para arquitetura ARM. As pessoas não sabem disso. E tem que explicar para elas. Pega um pouquinho da história no passado. A AMD tinha um grupo de desenvolvimento dentro dela que estava fazendo um processador para a área de servidores, que era baseado em ARM, e que tinha dentro dele uma placa de vídeo da Radeon. Era um ARM, que tinha uma placa de vídeo da Radeon dentro dele, um SoC, um SoC. Tá? Tanto é que essa galera que trabalhou nesse projeto depois fez as APUs, que são os primeiros SoCs para x86. Lembra lá da arquitetura Bulldozer? Quem é que vai lembrar disso? Foi na época que eu tava fazendo o curso que eu li sobre isso. Faz Então, mais de 10 anos. Mas isso começa num outro time que tá fazendo ARM e tá colocando a placa Radeon, na capacidade, né, de placa Radeon da época, miniaturizada, obviamente, fazendo o melhor possível para entrar no chip SoC. Por quê? Por que colocar num SoC e num ARM? Porque, porra, há muito tempo já se fala isso, que o futuro de todos os data centers é ARM. Gasta menos energia, gera menos calor, menos gasto de ar-condicionado, que é um dos maiores gastos do data center, não é só energia elétrica, mas o ar-condicionado. Então, há muito tempo se fala isso e todo mundo quer tomar conta desse lugar. Quer ir pra porra do data center, colocar a ARM lá dentro. O foda é que, mano, a arquitetura Intel com Xeon é foda pra caralho. Entendeu? É difícil bater. É difícil você bater os outros caras que também estão lá instalados para supercomputadores, que são outras arquiteturas. É foda você pegar o que a NVIDIA fez com a arquitetura dela de processamento paralelo e escalável. É foda bater isso hoje. Mas na época se estudava isso. A AMD fez esse time criou um processador SoC ARM que tinha uma placa de vídeo dentro dele. Uma Radeon. Na época, o CEO da AMD falou, gente, a gente só consegue vender x86. A gente compete com a Intel. Não adianta ter uma divisão ARM, que a Intel já teve no passado também. A Intel teve Strong ARM, teve outras coisas que ela fez no passado. Uhum. Vamos vender essa divisão. E aí ele foi pro mercado para vender. A AMD estava mal das pernas naquela época. Ele foi capitalizar. Ele foi vender a divisão que tinha criado esse chip. E ele achou uma empresa para comprar. O nome dessa empresa é Qualcomm. A Qualcomm comprou a equipe e o projeto da AMD de um chip ARM com placa de vídeo dentro da Radeon. Ela pegou, botou o time dela para trabalhar nisso e chamou de Snapdragon. Qual é o nome da placa de vídeo do Snapdragon? Caralho, foda, né? Se você traçar o paralelo, é igual a Adreno, Radeon. Se você trocar umas letrinhas de lugar, você não escreve Radeon? Se você trocar, fica igual. Foda. Adreno, Radeon. Não dá, falar que, não dá pra você virar pra hoje, pro Snapdragon de hoje, e falar, nossa, então isso aí era AMD? Não, velho. Faz muito tempo que isso aconteceu. Faz muito tempo. Hoje a Qualcomm já transformou isso numa outra parada, se equipou, deu uma potência nessa porra. Hoje 70% do revenue, como é que fala revenue? Faturamento. 70% do faturamento da Qualcomm, cara, no mundo é venda de processador, de chip. Caralho. E agora a AMD vai entrar nessa brincadeira de novo, né? Não, porque eles têm equipe ainda, eles têm gente. Você acha que quando rolou esse lance, tem nego que vai pra outra área, realoca, não é todo mundo que vai. Depois vieram as APUs e tal. Então, assim, eles sabem fazer, eles têm gente pra fazer, entendeu? E tem como gastar dinheiro. Eles têm a Vega. Não, mas não é pela Vega, porque você vai trabalhar numa outra plataforma, né? Numa outra arquitetura. Eu acho que nem vai ser esse o nome. Eu acho que nem vai ser esse o nome. Não, mas assim, o que eu tô falando é o seguinte. Não é novidade a AMD fazendo isso. Isso que eu tô querendo falar, que se vende como novidade porque o negócio ficou lá pra trás, entendeu? Faz sentido.
O e o que início de tudo foi com eles. Começou com eles, entendeu? Esse negócio de ter um SOC. Porque às vezes a galera não sabe, mas, por exemplo, a ARM. A ARM tem a placa de vídeo dela. A ARM tem a placa de vídeo. Da mesma maneira que você tem lá o ARM, arquitetura 60 e cacetada, Cortex A67, Cortex não sei o quê. Ela tem também a placa de vídeo, que é a Mali, que é a arquitetura aberta, que chama Mali. É da ARM. E aí você vê as placas de vídeo Mali, elas são da ARM, elas são arquiteturas abertas, você pode modificar algumas coisas. Eu fui dar uma pesquisada rápida aqui e vi que em 2014 a AMD lançou os Opteron, que também são, né, com essa tecnologia ARM aí. Em 2014. E a ARM, inclusive, que foi recentemente comprada pela NVIDIA. Não sei se isso andou pra frente, parece que fizeram barrar. De análise. Está em processo de análise, deve mas a NVIDIA tentou comprar a ARM. Deve concretizar. Isso está gerando um puta de um burburinho no mercado. Então, por exemplo, a Qualcomm anunciou ontem ou antes de ontem, que eles compraram. É uma parada mais interna, né? Não vai muito a público isso, né? Não é uma parada. Você tem que ser uma pessoa de mercado. Tanto que eu também nem sabia desse lance da AMD, da NVIDIA bem, com a ARM. A história, a gente vai falar, que eu costumo brincar às vezes, né? Eu começo a falar de tecnologia, meu canal vira Geriatria Tech, velho. Falando. É coisa muito antiga. Mas se você quer saber do passado da tecnologia, você vai entender muito do porquê que a gente está onde a gente está hoje. Se você quer falar de mercado de tecnologia, você tem que pelo menos se informar do que está rolando agora e o porquê. Então a Qualcomm foi e comprou a Nuvia. Por que a Qualcomm comprou a Nuvia? Porque tem os engenheiros que saíram da Apple que fizeram o projeto do M1. E o Cristiano Amon já saiu uma matéria declarando que eles vão ter um chip em breve. Depois que eles concluírem a compra da Nuvia, que está acontecendo agora, eles vão ter um chip mais rápido que o M1. É o marketing do cara. Chegar já falando isso muito antes de ter desenvolvido a parada. Mas ele já sabe que ele tem um produto que pode brigar. Só precisa de um Windows, sistema operacional, que seja tão bom funcionando com o Qualcomm quanto o M1 é com o macOS. Isso já foi tentado muitas vezes, né? Eu lembro muitos notebooks, inclusive da Asus, que foi lançado com o Snapdragon 835, com promessa de economia de bateria, e parece que nunca foi pra frente. Mas o 835, ele tinha uma performance de i3, cara. Era um basicão, né? Não era basicão, mas era tipo intermediário, né? Não é nem primo. Entendi. Tá ligado? E assim, aí depois eles mudaram essa arquitetura, virou a arquitetura C800 e pouco, lembra disso? Uhum. Porque aí eles começaram a mudar coisas na arquitetura. Só que aí já perdeu a primeira leva. Na primeira leva você tem que chegar chegando. Você não pode chegar Dá uma queimada, que nem a Apple fez, né? A Apple chegou botando o pau na mesa, velho. Ela chegou falando aqui, ó, tem uma parada muito louca. Por quê? Porque ela controla o sistema operacional inteiro. Então o sistema operacional é dela. Integrado. Ela e faz a otimização que precisa pra fazer o E ela ainda lançou uma solução para um problema que ela criou, né? Que foi Cara, eu me lembro do meu CEO perguntando pro Cristiano Amon em inglês como é que tá a otimização da Qualcomm com Microsoft. E eu me lembro das coisas que eram faladas que eu não posso falar aqui, mas algumas coisas eu posso. Assim, a intenção da Qualcomm sempre foi que a Microsoft fizesse a maior otimização possível. E batia no pé, só que a Microsoft parecia que não estava lá muito afim de fazer isso acontecer. Sim. Aí agora, com o M1, qual o ganho? Isso parece uma parada muito legal, frequente da a resposta Microsoft, do mercado. Quando apareceu o M1, eu falei, primeiro eu quero ver os números reais. Depois eu achei foda que, por exemplo, você pega os números do M1, hoje no mercado, com as gerações atuais, dessa primeira geração da Intel, você pega os Ryzen atual, pega um Ryzen 9, pega um Intel i7, tá ligado? E coloca lá, lado a lado. Pega o que tá no MacBook Pro, pega o que tá no MacBook Air. Faz o lado a lado. No MacBook Air ele funciona melhor do que o do MacBook Pro, na hora de comparar. Porque um é low voltage e o outro é standard voltage. No standard voltage, o M1 não fica assim na frente de todo mundo, não. Uma coisa ou outra. No low voltage, ele fica mais que os outros, sim. E aí se criou uma celeuma que agora é a segunda vinda de Jesus, mano, a porra do M1. É verdade. Sim. A galera tava falando nos reviews, né? Só vejo o review, não vou nem tão cedo pegar o M1 na mão, mas que o Pro, a versão Pro, o que muda é a autonomia, assim, a quantidade de tempo que ele passa trabalhando no máximo. É o que muda do Pro pro no fim do dia.
Não, e também ele não é mais passivo, ele tem também ele tem refrigeração, refrigeração ativa. Então, e aí, cara, é muito engraçado, tá cheio aí de comparação, de números. Eu gosto muito de um site chamado Notebook Check, conhece? Já vi. Já vi. O legal dele é que você vai lá... Só não abro faz tempo, mas já vi. Nossa, ele é muito bom pra você ver isso daí. Por quê? Porque ele vai pegando todos os testes de tudo que tem e ele pega as pontuações e ele elenca de todos os processadores testados. De tudo que é placa de vídeo testado. Então você procura uma placa de vídeo lá, um processador lá, você vê as pontuações no Cinebench de 1 milhão de coisas. E aí você vê onde cada um ranqueia, quem que tá pra baixo em outro. Ele dá até as marcas dos componentes dos componentes. Sim, né? Sim, é muito louco. Notebook Check é um site pra você ver isso. Tipo, se você quiser saber qual é a marca da, sei lá, da entrada do bagulho, eu conheço os caras são austríaco, velho. Austríaco, esse canal. Eu acho que o M1, ele é bom, mas muito mais o sistema leva ele a ser bom assim. É o conjunto, né? Então, cara, por isso que eu sempre duvido quando me falam de agora vai o Windows em parceria com a Qualcomm, porque depende muito da Microsoft também. A Microsoft, a Microsoft eu não boto fé em nada que eles fazem. Cara, a Microsoft é o seguinte, a Microsoft é uma empresa muito foda. Muito foda. Mas tem que querer. Se hoje a tecnologia é difundida como é por causa dela. Sim. Dela e da Intel. Sim. São as duas. Tá? Tanto é que há muito tempo se falava de Wintel. Windows com Intel. Que foi o que fez o mundo inteiro ter computador. Sim. Né? Então, assim, a Microsoft é uma empresa ainda muito foda. Tomou a decisão certa a Microsoft. Ela saiu do mercado de vender licença como uma coisa mais importante da vida dela, de vender sistema operacional como uma coisa mais importante da vida dela, e foi pro lado do cloud. Quando ninguém tava falando de cloud como uma coisa que ia ser foda. Se ela não fizesse isso, hoje ela tava fudida. Fudida. Ela não ia ter perspectiva de futuro. Hoje não. Hoje é uma empresa, cara, que tem uma perspectiva de futuro animal. A parte do videogame também foi importante pra isso, né? Não, cara, a parte de videogame é uma outra história dentro da Microsoft. Xbox é uma outra história braço, da Microsoft. Uma outra coisa. É muito louco. Que eu imaginei muito que louco. Isso também deu uma segurada nas pontas para ela também se firmar mais ainda no mercado de software e hardware. Foi uma parada que eu imaginei. Não que eu saiba, eu não entro a fundo em certas coisas, tá ligado? O Portela já avisou, o Z1... Mas aí ele testou contra qual, cara? Contra qual foi o teste? O que ele fez? Falar, assim, às vezes é a primeira impressão, tem um hype muito grande. O próprio Portela teve um monte de problema de compatibilidade e travamento no M1, que ele mesmo falou. O dele queimou, porra. Ele queimou, é verdade. Queimou. Por causa da compatibilidade com o USB-C, velho. Mas eu acho muito louco o que a Apple tá fazendo. Eu não meto pau. Eu só não gosto que a galera pegue e transforma na segunda vinda de Jesus. Eu acho isso o fim da picada. Não é bem assim. Marcelo, os caras vibram quando tira a câmera de um lugar e coloca no outro, velho. Os caras Os caras deram um tapinha no iPhone 13, mano. Eu não acho ruim também isso, velho. Eu acho até que é uma estratégia muito legal. Vou te falar a real por quê. Sabe por quê? Porque você aumenta a vida útil do ecossistema de capinha e de acessórios que estão em volta. Quer que eu diga uma parada que eu gostei? Uma das coisas que é mais invejado pela indústria que a Apple conseguiu fazer com o smartphone dela, com o iPhone, é que existe um ecossistema gigante de fornecedores de acessórios para produtos dela. Sim, isso é sim. E inclusive ela cria certificado. E qual é a lógica? A lógica é você manter o mesmo design, a mesma medida, a mesma espessura, a mesma posição de câmera, para ter os mesmos recortes por 2 gerações. Aí o cara que faz capinha, ele já se prepara. Ele fala, vou fazer tanto de capinha, isso aqui vai ser rentável para mim, vou fazer para Apple. Uma coisa que eu gostei também 2 anos para escoar. É que quem não tem, sempre vai ficar me perguntando se esse é o 12 ou se é o 13, tá ligado? Beleza, só muda um detalhe. Vocês entenderam a lógica agora? Sim. Isso faz um sentido mesmo. E é simples disso, você vai em qualquer loja aí que vende capinha, vê quantas capinhas tem de iPhone e quantas tem de Galaxy, sei lá. Não, geralmente iPhone é a maioria. Tudo feito capinha de celular e capinha de iPhone. Vai ter pra caralho. Mas é por causa dessa estratégia dela, entendeu? Então isso funciona muito bem.
com ela faz isso há muito ano, ela não vai parar de fazer. Pode reclamar quando você quiser. É uma estratégia dela que é vitoriosa. Eu fiquei feliz quando o Zenfone 8 não mudou as dimensões, o tamanho, mas fiquei muito puto porque não teve a volta do P2 no Zenfone 8 Flip. Muito puto. Mas fiquei feliz porque manteve as mesmas dimensões, tá ligado? Sim. Eu usei mesmo, eu tenho capinha aqui em casa que eu passei pra ele, velho. Que eu usava no outro. A do 7. É. Que foda. Hoje eu tava vendo uns stories gravados direto do aplicativo do Instagram do Zenfone 8. Pô, tava legal, velho. Não, mas o legal, agora que você tá com o ROG Phone também, aí você faz o teste de você subir da galeria, pra você ver se não fica legal. Tem coisas que eu ainda não posso fazer. Na verdade, inclusive, você pode fazer unboxing, você pode fazer um monte de coisa. Se você ler lá o embargo, eu proíbe review, né? Mas é que é aquilo, né? Você faz o negócio, a pessoa não quer saber só o que ele faz, quer saber em comparação àquilo. Mas eu acho que é uma questão de como você leva o conteúdo pro seu canal. Tem muita gente que faz unboxing, depois faz outro vídeo hands-on, tem gente que junta hands-on com unboxing, e tem gente que faz vídeo falando do produto, opinião do produto, e isso você pode fazer. A única coisa que a gente coloca no embargo, que a gente pede, isso é uma coisa que eu criei dentro da ASUS Global, é que o cara não pode soltar um vídeo antes de review, antes de ter o preço. Como é que o cara vai fazer review do produto se ele não sabe o preço? Porque o preço é parte importante, né? Pra dizer o... Como? Pra dizer se é bom ou não, o produto. Exatamente. Em que categoria que ele tá. Que categoria ele tá comparado também. com outros. Como que você consegue analisar um produto sem saber o preço, velho? Né? Sim, isso é verdade. Até porque eu já vi... Exemplo, o Gabriel Dassi fez um vídeo do S7, não foi? O S7 Plus? S7 Plus, sim. Pronto, tipo, é um celular, é um smartphone muito bom. Só que aí o cara fica, pô, é um smartphone muito bom, só que ele é muito bom na categoria que ele se encontra, né? Não, foi o que é de aconteceu. entrada, que é pra tia do Zap. Mas foi o que aconteceu com o S20 FE. Todo mundo fez vídeo pra não comprar porque veio por 4.499. Aí no dia seguinte ele caiu pra 2.200. Aí excelente, é sensacional. Porque também o preço influencia. Isso é importante. Não, cara, isso acontece, por exemplo, que agora eu tô com o G30. O G30 tem um monte de vídeo falando pra o museu do Disciotec. Vamos lá. Mostra os teus LGs aí. O G30 da Motorola. Mostra... O museu da LG. Ah, tá, desculpa. Os teus mortos-vivos aí. Você quer realmente? Não, para com isso, não faz isso. O Gabriel, ele já matou a LG e agora ele virou fanboy da Motorola. Ele quer matar a Motorola agora. Não deixa ele pegar Asus, ô Marcelo. Não deixa ele usar Asus. Eu não acredito, eu não sou supersticioso desse jeito. Não, isso aí. Não deixa ele pegar Asus. Muito ligado na ciência. Olha lá, ó. G6, aqui tem um L5 que eu usava. Caraca, tem o G8X, tem um L90 que tá em algum lugar. O cara gostava mesmo, cara. Eu não sei onde tá, mas tá em algum lugar. Pra dizer que eu não queria um museu, eu queria ter um Nokia N97 aqui comigo, velho. Que eu gosto muito daquele celular. Foi o último, não foi? Foi. O último com Symbian Belly. Muito foda o N97, velho. Virava assim. Eu tive o 95. O N95 é o monstro, né? Dizem que ele é melhor do que o N97. Olha aí, ó. Gostei pra caralho do N97. Olha, saudade daquela época que a caixa vinha cheia de coisa, né? Os videntes. 4.599 Fernando adora. E vai subir vídeos para os stories tão bons quanto os iPhones 6. Não sou, Rafael, não sou e não serei por pelo menos mais um ano. Depois disso acaba a minha garantia. O Gabriel tem a foto de um iPhone lá no banner dele lá. Do canal dele. Porque era pra combinar com a cor do S20, era um celular cinza, tinha que ser um cinza parecido, foi pensado aquilo ali, né? Porque eu achei que foi... Tá bom. Gabriel só não tem um iPhone porque ele é mão de vaca, velho. Caralho. Cara, eu tive o primeiro iPhone, velho. O iPhone 0. Eu tive o primeiro, e ainda fiz questão de ver a semana dele, porque pra você conseguir fazer o unlock dele, o unblock, né,
É jailbreak dele. Você tinha que ter a semana 44 pra frente de fabricação. Se fosse a semana 44 pra trás, você não conseguia fazer o jailbreak. Caralho. Então, eu fui e comprei em Las Vegas o negócio, cara. Viajei pra Las Vegas com minha esposa, ficamos lá uma semana. E também comprei lá. Cara, aquele primeiro iPhone. Isso aqui é o primeiro. Até hoje é um Galaxy Y. É o primeiro iPhone da Samsung, esse aqui. O primeiro iPhone da Samsung. Que é o Galaxy S. Galaxy S. É o Galaxy, né? O primeiro iPhone da Samsung, foi a cópia do iPhone. Depois veio o Galaxy S2. O Galaxy S2 e o que é isso aqui? Cara, era o iPhone Killer, o S2, lembra? Nossa, misericórdia, olha isso. S2. Tinha um S5 de Band-Aid. Quem tá vendendo isso aí a rodo, esses celulares? É a Nokia, né, velho? Hoje em dia. Blue, vocês conhecem o Blue? Caramba. Eu tive Blue pra caramba, tive uns 2 Blue aí. Cara, e esse Motorola aqui, ó? Eu tenho uns também, nem sei que. Aí foi o que Jobs cortou a parte de baixo todinha dele lá na apresentação do iPhone, não foi? Isso aqui tem jogo da cobrinha, otário. Aquele lançamento do iPhone mexe comigo até hoje. Eu assisto ele. O lançamento é muito foda, ele é muito bem pensado. E se você assiste, é muito engraçado. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver isso. Você vê declarações que tem dos caras que trabalharam no desenvolvimento do iPhone e eles contando como eles estavam com o cu na mão naquela apresentação. Caralho, e você nem imagina, né? O produto tava todo bugado. Tava pronto. E a gente vendo quando você olha na bancada, existiam tipo 6 iPhones, mais ou menos, se eu não me engano. Que o Steve Jobs ia fazer a demonstração, tinha 6. Por quê? Na verdade, eles tinham 3 duplicados. E cada um tava pronto para fazer uma demonstração diferente. Eles não estavam plenos funcionando. Caralho, velho. E tinha que fazer na ordem certa, senão dava pau. E um deles dá pau, ele troca na hora. Ele põe na mesa e já pega outro. E os caras contam que eles foram com uma garrafa de uísque e colocaram embaixo da cadeira do evento. E ficaram tomando uísque e, tipo, ficando bêbado porque eles achavam que ia dar pau e que ia cagar toda a apresentação. Porque o produto não tava pronto. Não sentir. Não, e o mais. Essa história também, mas o legal de você ver é como na época o Steve Jobs explicava que o iPhone ele ia integrar a internet, o MP3 no celular, tudo em uma coisa só, e o espanto da galera. Hoje você fica tipo, não, mas é óbvio, é tudo no celular, você liga, você ouve música. Como foi conduzido, velho? Como foi conduzido? Pera um pouquinho. Há mais ou menos uns 5 anos antes do iPhone, eu estava trabalhando na Intel e tinha uma apresentação da Intel falando que o futuro eram os smart devices e que o telefone ia ter tudo. Então a indústria já sabia. Ela que só ninguém conseguia fazer daquele jeito. Então quando vem os Compaq, quando vem os iPad, quando vem, sabe, esses produtos que vieram antes, que eram os handhelds, que não tinham telefone nele, já se vislumbrava já que esse mercado ia nessa direção. Quem que vai fazer o telefone junto com isso? Quem era mestre era a Palm, né? Era a Palm, né? Aparecer várias soluções. Palm era muito bom, tinha um sistema operacional muito bom, Palm OS. Que saudade de trocar a bateria. Caralho. Saudade não, mano. Saudade sim, mano. Pô, tu chegava em casa aqui, vou sair, porra, tirava a bateria, colocava outra e embora, mano. BlackBerry começou não com telefone. BlackBerry, que tinha o teclado físico, começou com um competidor de um Teletrim da vida, de um pager. Pager? Eu tive pager, velho. Um competidor de pager, porque o pager você recebia a mensagem, você não mandava. Só mensagem, puta que bagulho. E aí o BlackBerry, quando apareceu, você recebia e mandava a mensagem. O nome eu acho que eu tinha era Teletrim. 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 Não é do tempo de vocês, gente. Evoluindo, cara. Quando a BlackBerry aparece com o smartphone dela, é o sistema operacional que ela colocou e o caramba, e aí tinha competidores usando o Windows CE. Eu tive uma porra de um BenQ, o P57. Eu tive um HTC com Windows Mobile 4. Os smartphones já existiam. O paradigma do iPhone é que ele se comportava como um sistema de computador de verdade, só que extremamente simplificado e feito pro toque na tela, velho. E não para usar com uma caneta, numa tela que era zoada, tá ligado? Resistiva, não capacitiva. Puta, velho. Essa mudança é a principal, mas quando você pega a história de onde que nasce, na verdade eles estavam desenvolvendo o sistema operacional, porque
na cabeça do Jobs, ele começou a colocar para os caras que ele queria ter um computador, ele queria ter um MacBook, um iMac, onde não tivesse teclado e mouse. Onde você só interagisse com a mão. Essa era a ideia do cara. Ele queria isso. Aparentemente, antes do iPhone sair, eles estavam pensando no iPad, né? Não, no tablet, né? E aí eles pensaram num device que era para substituir um notebook, tipo um iMac. Um MacBook, desculpa. Substituir um MacBook. E aí eles faziam uma tela muito maior, e como que ia ser isso, e todos os testes eram com projetor. Projetava numa mesa e o software rodando. E quando foram mostrar para o Steve Jobs esse software rodando, que era para rodar um device, que ia ser tipo do tamanho de um iPad maior, porque era para substituir o notebook, que ele viu o Rubber Band, aquele negócio de você fazer assim, o negócio acelerar, sabe, o pinch, não sei o quê, ele se ligou que aquilo ali caberia muito bem no smartphone. Na palma da mão. Pequena aqui, não sei o quê. E ele falou, pega o projeto de fazer o tal do tablet, né, o substituto de um notebook, e vamos fazer o projeto do telefone com esse software, com essa direção de software. É assim que nasce o iPhone. Porque a grande sacada do iPhone está no software, não está no hardware dele. O hardware dele é uma consequência do software, que o software poderia prover. Agora, eles terem a tela capacitiva ao invés de resistiva, tipo, já em 2007, sendo que as outras empresas só vieram a adotar isso aí em 2010, por aí, assim, adotar de verdade, foi uma sacada enorme. Porque eles ganharam o mercado nisso aí, né? Mas então, isso por causa do software. Você tem que entender por quê. Aquela tecnologia já existia. Qualquer um poderia ter aquela tela. Por que não tinha aquela tela? Porque o software para funcionar com aquilo era uma merda que tinha no mercado. Não tinha um software bom para funcionar com aquilo. O mérito da Apple foi fazer aquela tela funcionar bem com um software bom para aquilo. Então, por exemplo, isso aí. Vocês lembram o Steve Ballmer metendo pau? Eu não sei se vocês não vão lembrar que vocês são moleque. Eu não lembro porque eu não vivi na época o suficiente para ver. Em 2007 eu tinha 2 anos. Puta, Gabriel. Eu me sinto moleque, velho. Eu me sinto velho quando ele fala isso. Eu só sei porque eu acompanho, porque tem no YouTube. O lançamento do iPhone tem legendado pra qualquer um ver no YouTube. Eu vi o Ballmer, que era o CEO da Microsoft na época, tirando o sarro do iPhone, falando que era uma porcaria, falando assim, quem é que vai digitar num teclado de software? Teclado tem que ser físico. Ele riu ao vivo numa entrevista. E aí você tem que entender por que ele fala isso e por que a Apple acertou. Por que ele fala isso e por que a Apple acertou? São duas coisas diferentes ligadas numa só coisa. A tecnologia que a Apple usou de software para fazer o teclado de software funcionar bem pra caralho, numa tela tão pequena. Então, o que ela começou a fazer? O que ela fez? Quando você pega... o nome do cara, eu esqueci, Foster, acho que é Foster. É o cara que um dos caras que desenvolveu essa parte de UI e do teclado, que era a coisa mais importante na época, era o teclado, como fazer o teclado funcionar no software. Porque ocupava um espaço gigantesco do produto. Você nunca poderia ter uma tela daquele tamanho. Era quase 35%. Se você não tivesse um teclado que fosse por software. Se tivesse hardware, ia ser difícil. Até o tamanho do produto não faria sentido, porque não dava para colocar um teclado físico ali que fosse digitável. Utilizável. Então, o que acontece é que ele faz o seguinte: você imagina que você tem as linhas que tem as letras, né? Então, quando você faz o primeiro toque, você sabe que é a primeira letra. Aí ele começa a fazer prediction das próximas letras. Vou te dar um exemplo no inglês. Se você digitou TH, qual é a próxima que você vai digitar? Pode ser o E, pode ser o I, e geralmente são vogais, não vai ser uma consoante. Então ele pega a área de toque da vogal, que era só a teclinha, você não vê isso. Isso roda por trás do sistema. Ele aumenta a área de toque daquela vogal. Então sua chance de errar diminui. Porque ele sabe que a próxima que você vai digitar é uma vogal. Então isso eles foram aperfeiçoando ao ponto de, se o cara digitou essa palavra e essa palavra, a terceira palavra que ele vai fazer provavelmente é essa. E aí as letras que formam essa palavra, a área de toque delas fica maior, sem você saber. Teve um cara que pegou o software para debulhar, né? Ele pegou o software e abriu todo dos primeiros iPhones e ele percebeu que a sensibilidade da área mais próxima ao dedo,
a sensibilidade de programação e software eu não entendo o suficiente, mas ele tinha lá um gráficozinho que mostrava a sensibilidade toda nessa área de alcance do dedo direito aqui, ó. Sim. Embaixo uma faixa, na faixa dos 30%, com sensibilidade extremamente elevada, assim, comparado com o Samsung, que na época ele fez também, o comparativo, o Samsung a sensibilidade era na tela toda, né, essa parte de software aí. Só que no iPhone tinha só um pedaço ali, isso foi massa pra mim. Ele ia tentando adivinhar a letra e ele aumentava a área pra você acertar mais facilmente aquela letra. Eu achei massa porque foi a primeira vez que eu me deparei com uma parada dessa. O problema da tela capacitiva que a galera não gostava de usar é que qualquer lugar que você encostasse na tela, você funcionava, o negócio é pulado. Só que a sacada que os caras tiveram foi criar zonas de exclusão via software. Que é o que hoje acontece com os tablets, que ele ignora o teu pulso. Isso, e não acontece em outros. Isso foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Mas naquela época, isso daí era um segredo de Estado da época. Essa porra. Eu só vim ver isso aí 5 anos depois. 6 anos mandando ver, ó. Caralho. Meia da madrugada é foda, né? O velho da Ravan comendo pra porra ali. E a gente tocando o programa, foda-se, né? Ele não precisa, ele virou só. É sócio, é? Do cara, peraí, como é que faz aí? Tá gerenciando a gente. É sócio. Inclusive, já são 2 horas da manhã. Acho que já. Ricardo, volta aí que eu tenho que ir embora, eu tenho que dormir, velho. Tô cansado. Também. Mas foi muito Não, o Ricardo ele foi embora comigo e deixou a gente aqui. Foi. Ele deixou tocando 2 vezes o programa já. Peraí. Não, peraí. Preciso ir embora, eu tô aqui. Libera a gente aí, pô, patrão. O velho da van, libera a gente aí. Deixa eu me despedir. Ricardo, muito obrigado por me trazer aqui, deixar eu entrar no seu canal. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns. Ele não tá nem ouvindo, velho. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela placa, parabéns pelo momento, não é nem a placa que se foda, é o momento. O momento de celebrar, você conquistou algo que você queria, que era chegar a esse patamar. E, velho, fica tranquilo, é só o começo, não desiste. Só isso, não desiste. Rumo ao 1 milhão. Isso aí. É a próxima meta, né? Vamos dobrar a meta. Mas é mal palhaçada. É mal palhaçada, velho. Do 100 mil por 1 milhão é muito pra ganhar a próxima placa. Tinha que ter alguma coisa no meio desse caminho aí, velho. Rapaz, o cara quer placa todo mês. Pelo menos meio milhão, né, velho? Porra. Mas com 100 mil fica mais fácil de chegar. Tchau. Obrigado, tem que ir. Valeu, Marcel. Obrigado, gente. Valeu. Falou. Um abraço. Obrigado, Marcel. Valeu. Obrigado pela presença. Valeu. Alô, Pablito. Até mais. Tchau. Valeu, Marcel. Bom, vocês querem falar alguma coisa pra ir embora? Que vai embora assim mesmo? Eu tô comendo, tô com fome da porra. É como vocês estavam falando, não adianta se despedir no final. Quem é que vai chegar até 3 horas e 15 de live? Você que me ensinou isso aí. No final é só dar tchau. Eu só queria deixar registrado, então, que o YouTube deu algum bug no processamento do meu vídeo de unboxing do Moto G30 e tá processando até agora e eu tô upando o vídeo de novo e vai sair amanhã de manhã. Deleta essa porra aí. Pode crer. Bugou, cara, tá umas 3 horas processando. Geralmente vai uns 20 minutos, demora, mas dessa vez nem quis, ó. Tá até agora aqui processando a versão HD. Pô, meu estômago tava doendo, velho. Pô, você demora muito pra comer, bicho. Vou dar uma de filho seu e vou começar a brigar com você aí no meio da live pra você comer. Caralho, o cara vai comer, vai almoçar de 4 horas da tarde, porra. Eu trabalho, velho. Não. Deixa eu ver se já processou. Eu subi outro vídeo agora. Fiz 2 lives hoje. Aí, o vídeo que eu acabei de subir, ele já processou, velho. E o de 3 horas atrás, não, filha da puta. Mas dito isso, eu só queria parabenizar de novo. Queria dizer a você que um dia eu chego aí, tá bom? Um dia eu chego aí nesses 100 mil. Perguntaram se era pesado. Não é pesado, não. Isso aí é o que? É alumínio? ACM? É, alumínio. É alumínio e aqui é um espelho mesmo. É um espelho mesmo, né? Massa, velho. Legal. E aqui é alumínio, gelado. Pra ilustrar, cara. Essa gravação aí é pintado ou é gravado em... Cara, eu acho que é... Não, é feito por cima do alumínio. Como se fosse uma pintura de adesivo, mais ou menos. Não é feito no... Eu também achava que era... Gravado, né? Gravado no alumínio, Mas não é só um adesivo que eles imprimem e botam por cima. Isso. Com as letras e tal, tá.
Até porque fazer um por um no alumínio seria... Daci, um dia a gente chega lá, Daci. Então, aí tem os bagulho aqui, ó, pra pendurar. Eu tô mais longe que você, mas um dia a gente chega lá. Só não parar, velho. Só está nos olhos de quem vê. Não, eu só ganho dinheiro assim agora, velho. Eu não tenho como ganhar dinheiro de outra forma, então se eu parar, eu morro de fome. Justo. Eu tô muito puto porque o meu vídeo tava processando desde as 10 e ainda não terminou. E eu subi um faz menos de meia hora e agora já processou. Mas agora eu não quero postar também, são 2 da manhã. Vou deixar agendado. Eu fui inventar me reinventar aos 29, Gabriel. É muito tarde pro cara. Tarde não, nunca é tarde, né? Mas eu tenho 29 anos, pô. Você tem 15, né? Eu fiz 16, olha 16, que eu 16. Mas aí imagina. Não, mas eu acho estranho dizer isso, mas eu tenho idade pra ser pai do Gabriel Dassi, tá ligado? Não é estranho dizer isso? Será que isso aqui funciona? Não, não tem. Isso aqui tinha que ver digital, mano. Com 12 anos eu já engravidava mocinhas, pô. Meu Deus do céu. Bom, vamos encerrando por aqui então. É um pouco assustador dizer isso, mas existem mães aos 10 e avós aos 20, já sabia disso? Porra. Famílias saudáveis, com certeza. Valeu, Bernardo. Um abraço. Valeu, Bernardo. Boa noite. Então, simbora. Vamos nos despedir. Gente, na saideira, se alguém não deixou o like, deixa o like aí. Acompanhe o canal dos amiguinhos. Muito obrigado a presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. 100 mil inscritos. Uhul. Placa, tchau. Animação, 2 da manhã.